Fala, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um episódio do canal do Casal Convida. Eu sou a Mirielle. Eu sou o Marcos. E antes da gente começar o episódio de hoje, eu vou pedir para você se inscrever nesse canal se você ainda não é inscrito. Deixe seu like, um comentário, manda pro seu amigo. Manda pro inimigo, porque às vezes tá precisando de uma palavra do Senhor aí também para se converter, que é importante. E hoje a gente tem um casal aqui muito especial, que eu conheci há pouco tempo, mais um casal que Jesus colocou aí no nosso caminho para a gente trazer aqui para vocês. E com certeza a gente vai ter muitas histórias boas, o Caio e a Juliana. Vou deixar vocês se apresentarem aí pro pessoal. Você começa se apresentando? Pode ser, obrigada pelo convite. A gente que agradece. A gente está bem feliz, né, de estar aqui. Eu sou a Juliana, eu sou casada com o Caio, a gente vai fazer, tem 14 anos que nós somos casados e a gente tem um filho, Pedro vai fazer 8 anos e temos aí uma jornada, né, cá. Hoje nós juntos somos pastores da Igreja Terrila, em Taubaté, além de outros projetos que caminham em paralelo com isso, que complementam a nossa missão e o nosso propósito. A gente está como pastor, né, hoje da Igreja Terrila há 9 anos, a igreja está completando 9 anos. Então, e hoje eu acho que conecta muito com muita gente aqui de Taubaté, porque hoje a igreja era onde era uma das principais baladas da cidade, né? Quem é de Taubaté já aí dos seus 35 anos conheceu a Divina. Eu não vou falar quantos anos eu tenho, não. Não, deixa eu falar. Onde que é a Divina mesmo? Perto ali da CTI. Então, pra quem não conhece. Pra quem nunca esteve lá. Então, hoje a gente tem o privilégio de ver o milagre de Deus mesmo, diante daquilo que a palavra fala, né? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, hoje a gente tem o privilégio de estar implantado com a igreja exatamente num lugar onde devastou uma geração inteira e hoje a gente tem a possibilidade de trazer a restauração para toda essa geração a partir dali. Então, é algo que foi para a gente muito profético, foi um apontamento de Deus muito especial e que norteou muito da nossa caminhada, da mudança para Terrila, que talvez é um negócio que a gente vai conversar aqui um pouco, mas nós começamos em Taubaté como Igreja Monte Sião, que era ligada à Igreja Monte Sião lá em São Paulo, que hoje o pessoal conhece por Zion, e que é ligado ao movimento Dunamis, do pastor Theo Hayashi. Hoje o Theo é o nosso pastor, nós somos ligados lá. E quando nós começamos aqui em Taubaté, nós começamos como Igreja Monte Sião. Nós viemos para iniciar o que vocês chamam de GC, a gente chamava de Rede de Discipulado, RD, que hoje a gente chama de célula, link, pequenos grupos, é a mesma coisa. E a gente iniciou em Taubaté, na garagem da nossa casa. Até o momento que tomou uma proporção que o nosso pastor falou, tem igreja aí, é inegável, porque o que... Nossa, se a gente começar a contar as histórias aqui, vai longe, né? Mas só por isso, sua apresentação. Minha apresentação. Então eu sou pastor da Igreja Terrila, sou empresário também em Taubaté, já há 20 anos, então eu já tenho uma vida aqui na cidade, sou nascido e criado aqui, e desde sempre eu tenho uma palavra para Taubaté, e isso me fez enraizado nesse lugar e não sair daqui, porque Deus me plantou nessa terra para trazer... Taubaté é uma cidade diferente, né, cara? Totalmente. A maioria dos taubatianos não tem ideia dos taubatianos que existe dentro de Taubaté, o que as pessoas estão fazendo fora de Taubaté, que foram pessoas que saíram daqui. A história, se você for pegar a história de Taubaté, ela sempre teve no estandarte do estado de São Paulo e do Brasil. Sim. Desde lá de trás, da época do café. Sim. Você tem toda essa história que sempre... Cara, e interessante, eu estava conversando sobre isso ontem com um pastor e eu falava, cara, não à toa que o inimigo sempre tenta denegrir essa cidade. Sim. Você vai ver, não tem grávida de vida, não tem parkour de Tremembé, tem de Taubaté. É ridicularizar a nossa cidade, né?
E a gente vê muito pelo contrário, ainda mais quando a gente tem os olhos espirituais que a gente tem. A gente vê como que é uma terra frutífera. Sim. Sempre vejo isso de Taubaté. É uma terra muito frutífera, mas parece que às vezes ela é tapada, ela é encoberta, né? Parece que não raiou ainda o que tem aqui. A gente vê que daqui saem homens de Deus, profetas, pastores, apóstolos, ministros de louvor que tocam a nação e o mundo todo. Daqui. Sai daqui. Né? Partem Então, da Poema é algo muito especial. muito especial. Então a gente. E os próprios tabotianos não têm noção disso, né? Não, e não valorizam, não valorizam. né? Tudo que a gente tem aqui. Verdade. Eu vou contar uma coisa pra vocês que veio aqui no meu coração. Vocês não me conhecem, mas eu conheço vocês há 20 anos. Porque eu trabalhava na Columbus Móveis no mercado. Nossa, perto da loja. Então do eu pai. revelava a foto lá, eu esperei vocês falar pra mim ver se quando você começou a trabalhar lá com ele, vocês já namoravam ou não. Não. namorava. Esse comecinho de história eu sei. Foi 2 anos ela começou a trabalhar. Esse comecinho de história eu sei. Calçadão, lembra? A gente era amigo, e aí a mãe dele no Natal. Pois é, Não, eu lembrei no agora. Natal, a mãe dele. Falei, eu vou deixar aí na Entendi. surpresa. Mas a mãe dele, hoje minha sogra, né, falou. A gente era amigo, então ela confiava muito em mim. Então ela falou assim: você pode me ajudar no fim de ano na loja e tal? Eu falei: ajudo, lógico, né? Nem tava pensando num trabalho, assim, nada disso, mas fui ajudei ela. E aí depois eu ia começar um estágio, tava no ensino médio. Eu tava na faculdade. Eu tava na faculdade já. Eu ia começar um estágio de manhã e eu queria à tarde me ocupar com alguma coisa pra. Aí eu perguntei pra ela: se você quiser, eu posso continuar trabalhando à tarde. Aí, enfim, então isso assim, trabalhava, mas aí em paralelo a gente foi ficando cada vez mais amigo e tal. Até que, acho que uns 3, 4 anos depois, só que a gente foi pensar e começar a namorar. Mas nós éramos bem amigos. Eu fiz a continha na cabeça Por aí, aqui. né? A gente Eu fiz a continha. Então, A gente se conheceu ministrando junto na igreja, na antiga igreja Evangelho Pleno, que era lá na Ponte Seca. Nós nos conhecemos lá e aí a gente ficou amigo. Aí, como ficou amigo, a banda, todo mundo junto ali, aí minha mãe falou: pô, tipo, acho que eu pensei, uma menina boa, uma menina, sabe assim, eu tinha Crente. 17 anos. Eu tinha 17 anos. Aí, Isso mesmo, porque primeiro ano de ó, faculdade. eu tenho 40. Eu tenho Eu entrei na 37, Columbus, sabe? eu tinha 21. Então. Então você tira 14, que é o tempo que vocês estão juntos. Isso. Daria 26. A gente tá casado. E mais uns 3, 4 anos pra trás. É isso aí, certinho. A gente, em março agora, vai fazer 15 anos que a gente tá casado. Foi nos 2005, É isso aí. 2004, 2005 esse rolê aí. E ó, vocês não mudaram nada, porque eu lembrei dos dois. Obrigada, o tempo foi generoso comigo. Eu A pessoa falou. Eu costumo dizer isso. Obrigada. O tempo é uma mãe pra gente. No entanto, que quando o André apresentou o Caio comigo, eu falei pra você lá na hora, Alô? eu te conheço, Você que eu sei que e é. tal, né? É que a gente atende bastante gente e hoje, assim, minha cabeça fica muito nisso, né? Tem as pessoas, tem os clientes da loja de anos, assim. Eu trabalho, então, desde os 16, faz 20 anos que eu tô no comércio. Hoje um pouco menos, né, a demanda, mas assim, uns 20 anos. Então tem gente que revela foto no Candinho há mais de 20 anos. Sim. E aí, então até hoje vai lá no Chibata e fala: eu lembro de você, menina, não sei o quê. Nossa, mas aí te era vi tipo- grávida, vi seu menino lá. Eu falei: gente, as pessoas acompanham a vida da gente, Sim, a gente não a gente não imagina, faz né? ideia. É tão legal isso. Tá todo mundo E aí- assistindo e você pensa que não tem ninguém não tem prestando atenção. ninguém. Né? E aí também agora com a igreja, mais um longo círculo de pessoas. Aí às vezes eu Mas ó, pra encontro você as ver como pessoas é, que eu nem mas sei ó, pra você lembro. ver como é interessante, né? Eu falo que a Rio Camirelli, a gente é recém-convertido, né? 2 anos e meio. A gente se converteu, já casamos, batizamos, foi numa pancada só. Aí tivemos uma grande ideia de abrir o canal, pisamos no canal sem saber onde que a gente estava mexendo. Então a gente ficou tendo 1 ano e meio de ataque espiritual para aprender a lidar com tudo isso daí, né? A gente fechou o olho e foi recebendo as pancadas em volta, né? Então já teve caso de eu vir gravar, nunca tive conjuntivite na vida, vim gravar, filma só desse lado não dá pra filmar. Caramba. E tipo assim, de conjuntivite do olho, parecia que ia explodir pra fora. E eu falava: eu vou gravar com olho, sem olho, tiver com óculos, sabe? Então a gente passou por muita coisa dentro desse 1 ano e meio. E uma coisa que eu fico muito alegre, que me alegra muito no meu coração, que tem várias pessoas que eu conheci, vi essas pessoas nessa época, e hoje eu encontro pastor de igreja, Olha que legal. tá fora da cidade ministrando alguma coisa,
E você vê o que é legal disso daí, que é uma galera que Deus foi trabalhando desde lá de baixo. Você imagina o tanto de pessoas que conhecem vocês. Tem uma história. Não é mais fácil a pessoa, vou entrar nessa igreja e entrar e dar de cara com pessoas Isso conhecidas e acontece ficar... muito, isso acontece direto. Nossa, e assim, tem muita gente que às vezes quando chega lá, né, Caio, isso aconteceu muito quando a gente abriu, porque hoje a gente vai fazer 9 anos de ministério. Não é muito tempo, eu digo assim, né, pensando no legado que a gente quer deixar, mas assim, bem no início, muita gente entrava e falava assim, nossa, é o Caio e a Ju, é o Caio e a Ju. Lá de 2000, então nesse período, tipo 2004, 2005, a gente começou a ministrar juntos na igreja em 2002, 2003. Então, desde esse tempo, cara, a gente ministrava em várias pessoas. igrejas, minha mãe também, lugares. né? Minha mãe é Antônia, pastora Antônia, tia Antônia, para algumas pessoas que todo mundo conhece ela como tia Antônia. Então, ela também, né? Então, somos nós três, o nosso Caio é o pastor sênior, né? Ali principal, e nós duas somos as pastoras auxiliares. E muita gente também conhece minha mãe de muito. Minha mãe ela trabalha bastante com cura, libertação. Então muita gente, mesmo que não seja da igreja local, já passou por ela. Com ela. Então também isso, quando a gente abriu a igreja, iniciou ali, muita gente falava, nossa, é a Ju, é o Caio, é a tia Antônia. Um casal, o Felipe e a Lu, que hoje fazem parte do presbitério, do núcleo da igreja, eles estavam parados no semáforo. É verdade. Eles ouviram porque essa igreja, agora está num prédio diferente, mas antes, o primeiro prédio, teve a nossa casa, a garagem da minha mãe, aí fomos para um prédio, que era uma pizzaria de esquina. Na Nise Ortiz, era a antiga Armazém 82. E ficava na frente, que era bem na esquina ali. Então, não é o primeiro caso que você vai contar, da pessoa que para no semáforo e ouve. Nossa, eu lembro quando lá foi a igreja. Só que não tinha placa, não tinha nada. A gente nem deu tempo de botar a placa. A gente não colocou nada. Aí as pessoas paravam, ouviam o louvor, vamos entrar. Aí esse casal, o Felipe e a Lu, cara, é o Caio. É a Ju, é a tia Antônia. Não, vamos entrar. Entrou, nunca mais saiu. Tá lá com a gente, vai fazer 8 anos. E é gostoso. É muito legal. É muito bom. É muito legal. E tem uma história, né? O contexto todo, porque a igreja, ela nasce num desejo do coração que o Senhor colocou comigo e com a Ju, numa visão da gente buscar e se preparar em algo novo. E de repente a gente se vê em São Paulo, indo para o Morumbi, saindo de Taubaté. A gente fez isso quantos anos? 6 anos. 6 anos, a gente ia todo final de semana. Todo final de semana. Todo final de semana. Eu liderava adoração com a Ju, a gente liderava jovens. Lá foi a nossa escola. Lá foi uma escola. Sim, foi. Junto com o pastor Theo Hayashi, com a mãe dele na época, a pastora Sara, que era a pastora Júnia hoje, que é casada com o Theo. Então a gente foi pra lá e nós ficamos esses 6 anos aprendendo. Então várias oportunidades de sair de Taubaté para mudar a vida pra lá, teve apareceu toda vez que a gente ia orar, aí o Senhor falava, não porque vocês têm algo. Deus não tem nada em Taubaté, só que eu sou de São Paulo, meus amigos, nossa vida hoje tá lá. Eu só tenho os meus negócios. É só eu vender tudo e abrir tudo embora, né? Cara, e Deus falava, não. Nunca tinha falado. E a gente nunca entendia bem eu nasci em São Paulo, aí com 12 anos meus pais mudaram pra Taubaté. Então, enfim, desde que foi onde aconteceu a minha conversão, inclusive, né? Quando a gente mudou pra Taubaté. Mas assim, eu imaginava até quando aparecia essa oportunidade de ir pra São Paulo, eu sempre amei e amo São Paulo. Eu amo, eu adoro. A gente fala assim, é uma loucura, é um caos, é trânsito. Eu adoro, eu amo. Eu vou pra lá, me energiza e tal, mas eu entendi, até mesmo essa sensação de trazer esse vigor tem a ver com tudo que a gente recebe lá, porque eu sei, não, eu vou voltar pra minha Mas eu vejo muito que essa estação hoje, Taubaté, está tendo muita evidência de cuidado mesmo, de questão de cuidado. Sim. Você vê, a gente vai na Moema, a gente é de lá, a gente visita a igreja da cidade, falei, né, vou lá visitar de vocês também, que a gente acaba andando, né, cara? Porque é gostoso você ter. O bom é que as igrejas de hoje não tem aquele negócio, né? Você vem daqui, você tem que ficar aqui amarrado aqui, e aquele negócio chato. É reino, né? Então hoje você consegue, né, ter amigos em outras igrejas, fazer conexões, né? Então você acaba vendo de tudo um pouco, só que você sai de uma igreja para outra, você vê que o problema é o mesmo e o foco está sempre na mesma coisa. Então a gente vai na Poema está muito preocupado com a situação de Taubaté, a missão é Taubaté. Vocês, Taubaté, a missão é Taubaté. Você vai na igreja, Taubaté, a missão é Taubaté. Então você vê que a preocupação
com a cidade de Taubaté tá muito grande. Que nem agora, a gente conversando, eu acho que não tem um canal igual o nosso aqui em Taubaté. Provavelmente não. Eu acho que não tem. Não, acho que com esse intuito. Eu acho que não tem. Agora, eu vou falar, você falou que se converteram há uns 2 anos e meio, 2 anos e né? meio, mais ou menos. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Vocês chegaram no melhor momento de Deus para essa cidade. Porque, então, eu estou como pastor ali então, há 9 anos, mas então eu sempre fui envolvido com a igreja. Sim. Eu sou nascido, minha família fundou a 5ª Igreja Batista de Taubaté. Foram uma das 5 famílias fundadoras. Depois da Batista, nós fomos para a Assembleia, sede, fui um tempo da Assembleia até ir para o Evangelho Pleno. Aí até conhecer a Zion, hoje a Zion, mas a Monte Sião. Então, assim, eu tive uma trajetória até bem antes da Ju, porque desde criança nasci aqui nesse contexto. Nunca, dos últimos 5 anos para cá, nós temos visto uma unidade do corpo de Cristo, principalmente dos pastores que a gente está vendo agora. Você tem ideia, Marcos? O Conselho de Pastores hoje reúne 150 para mais pastores da cidade. E é recente, né, esse conselho? Não, o conselho tem há mais de 20 anos. Mas nesse Só modelo, nessa pegada do que Deus está fazendo. Então hoje você fala assim, daí você, o Luizinho é amigo. Poema, o Laden é amigo, o Diogo é amigo, a galera é amigo, Osana, o Luciano é amigo. Então a gente não se junta como diretores de empresas diferentes. Sim. Não, cara, nós somos amigos. E a representação disso, dia 18. Agora, vai ter mais um café de pastores. Vai acontecer lá no Verbo da Vida. Cara, a gente já está com um número de inscrições altíssimo de pastores da cidade. Por quê? Porque a promoção da unidade gera uma transformação daquilo que sobe da cidade para Deus. Sim. Então, isso para mim é um termômetro muito especial. Ver que os pastores ali não tem placa. E reflete aonde? Reflete no corpo de Cristo. Reflete nos micronúcleos ali. Poema, IC, Terrila, Quadrangular, Assembleia. Porque lá a gente está todo mundo junto. Então não tem mais essa. Não tem mais esse negócio. Então esse é um momento muito especial para a cidade de Taubaté. Então a gente tem que estar sensível. Então vocês trazem uma proposta como essa de canal nesse sentido. Mas, cara, na verdade, Deus está movendo isso e aí encontrou vocês. Sim. A vulnerabilidade de mover a continuação do que está acontecendo no núcleo ministerial e agora acontecendo no esporte, na vida de vocês, e isso sendo estendido. Cara, eu acho isso incrível, eu acho isso uma resposta de Deus por uma parada que a gente ora há 9 anos, há 10 anos para acontecer aqui na cidade. É muito louco isso daí. É muito incrível. Eu falo pro pessoal logo quando a gente se converteu, né? Porque eu venho do mundo do fisiculturismo, né? A Mirielle também é da mesma pegada, nunca chegou a competir, mas é apaixonada também pela questão do esporte. Então a gente veio desse mundo, né? A gente começou a reparar, falei, nossa, está no momento que Deus está selecionando os loucos, né, e os improváveis para atingir um certo público, né? E a gente começou a ver com a caminhada que daqui a pouco um chama, daqui a pouco um tá na igreja, aí você vê que daqui a pouco aparece outro lá, vem conhecer. Então tem alguém legal para vocês chamarem para mim aqui, Tá. então eu já vou dar uma ideia, Já vou né? dar a letra Lá na pra igreja você. a gente tem o Helder, que Eu ele conheço, que legal, E você já hoje conhece. o Helder Ele- veio pra gente ali. é. Cara, e Deus está fazendo uma obra na vida dele surreal. Muito legal, e também eu falo isso porque daí tem alguns rapazes lá na igreja, acho que todos que eu conheço. Não, eles foram de fisiculturismo. cara. E aí ele tá Nossa. treinando legal. Não, agora acho que daqui uns 20 dias, uma coisa assim, Ele vai ter um sobe. campeonato aí. Eles Ele vão vai- subir. Mas você acredita, Achei Helder bem legal. eu assim, o fisiculturismo para mim é paixão minha, né? Aham, A Mirielle também, ela emagreceu e tal. aham. Mas o nosso propósito é cuidar das pessoas com obesidade, né? Aham. Que é o que a gente carregou sempre. Eu nunca tive vontade de preparar atleta, né? Certo. Mas eu vim desse meio. Mas acredito que Deus, nessa estação, ele me acatou meu coração com isso. Olha que legal. Caramba. Eu não tenho vontade, cara. Eu não me Aham. vejo mais fazendo. Fazendo isso. E era uma coisa assim, quando quem me discipula é o Bruno, da Homens, Aham. DP. Ele que me discipula. E ele falava para ele, Marquinhos, cara, não é mais essa pegada, não combina mais, né? Eu falei, nada a ver, você tá viajando, nada a ver. E Deus foi me aquietando. E eu, de verdade, ele sabe o amor, a paixão. Ainda tenho esse amor, essa paixão pro esporte, mas hoje eu não me vejo mais fazendo.
Sim. Eu acho que é um processo, temporadas São também, temporadas a que gente vai passa. entendendo quando a gente entende que na nossa vida tudo que foi acontecendo antes da gente conhecer Jesus, Deus usa para cumprir o propósito dele quando a gente conhece. E é muito louco Então, de isso repente, daí. esse seu cuidado, Não, eu já vou até falar pra você o que foi. algo pastoral, me Nem, eu já sugere vou falar algo pra mais você na vida dele. hoje eu já sei o porquê, hoje eu começo a entender, né? Que você vai analisando. Eu precisei passar por um período ali dentro do fisiculturismo para aprender algo que eu trouxe dentro do tratamento de obesidade. Olha, essa disciplina. Você entendeu? Que é a questão do quê? As pessoas comerem normal e emagrecer, aquilo que a gente estava conversando lá. Olha só. Porque hoje você pega, tá uma vibe de passar fome para emagrecer a todo custo. E o pessoal não está preocupado com a saúde, está deixando a saúde de lado. Hoje está uma febre de usar medicamento para emagrecer. Sim. Então, tipo assim, tudo que você faz na força do braço, você colhe resultados rápidos, mas você tem sempre o rebote daquilo ali. O rebote é feroz. Então, tipo assim, o fisiculturismo veio para mim para aprender a usar de estratégias para a pessoa conseguir se alimentar muito bem, conseguir emagrecer, ter resultado. E o principal de tudo, o corpo é consequência, vai estar cuidando da saúde. Sim, Tá? saúde. Então, a minha fase do fisiculturismo foi para isso, que é coisa que a gente não aprende na faculdade, é coisa que você não aprende fazendo uma pós, fazendo um curso. Ó, hoje a gente fez o nosso último dia de estágio de nutrição, então, amanhã, né, mano? Hoje nem amanhã não conta, né? Amanhã é festa. Então, tipo assim... E aí, acabou? Se formou? Acabou, já era. Que legal, Já era. parabéns. gente. Finalizamos. E ó, eu vou falar pra você que tudo que eu aprendi na faculdade eu não trago nada pelo que eu trabalho hoje. Fiz 2 pós agora junto no final da faculdade. Eu peguei esses 6 meses, fiz 2 pós. Fiz uma de obesidade e emagrecimento e uma de nutrição esportiva para ter a formação de pós. Mas é que a experiência é uma coisa, A prática é o que conta, mesmo. Então você vê, e hoje você vê muita coisa que você vê na teoria, cara, que, lógico, eu já, além de aplicar, eu já passei por tudo isso daí, né? Eu era obeso, tive muito problema com obesidade, eu ia pra academia de roupa fechada, tinha vergonha de ficar sem camisa, sem blusa de frio. Então eu já fiz dieta de maluco, de passar fome, a gente já tentei de tudo. Então eu passei por tudo isso daqui sozinho, ela passou por tudo dela sozinha, ela emagreceu, eu conhecia ela já magrinha, ela me emagreceu, eu estava na pior fase da minha vida, eu estava debulhado, me reerguendo, estava gordinho já de novo, né, amor? Foi ela, é isso que eu falo para você, o que ela fez comigo é o que Deus propôs na vida dela mesmo, que ela me resgatou, ela me fez acreditar de novo que eu era capaz de me cuidar, de voltar, que é o que Deus tem na vida dela, que é ajudar as pessoas. Ela fala para ela que ela tem um poder da pessoa ouvir ela falando, a pessoa concentrar e ficar olhando, porque isso daí é dom. Você vê quantos vídeos você vê no Instagram por dia? Quantos realmente você para ouvir? Tem até pregadores que você vê o cara até famoso, você ouve o cara, vou passar. Então é um dom diferenciado que Deus dá para a pessoa. E Deus deu esse dom para ela de falar e a pessoa se encantar com o que ela está falando. Vocês até tem um amigo nosso falando, eu não paro para olhar vídeo de ninguém, eu vejo você explicando, eu paro. Então é dom. E Deus chegou numa hora que nos conectou. Ele pegou o que eu tinha muito de bom, o que ela tinha muito de bom e uniu. E virou uma engrenagem. E as coisas começaram a caminhar e rodar nesse sentido. Aí entrou o canal, questão de trabalho nossa. Hoje, assim, 90% do pessoal que a gente cuida é tudo cristão. Até esse público moveu, sabe? Então, é um negócio isso é muito muito legal, louco, porque eu tava pensando, ontem mesmo, né, eu tava brincando, então, já comecei a entender aqui uma coisa, né, porque o cara adora fazer exercício, né, ele ama, não, de verdade, não é ironia não, ele adora, ele se energiza, e eu vou assim, na porque força eu do sei ódio. que eu preciso, é por isso, não, eu sei que eu preciso, eu tenho uma idade, se eu quero viver bem, aí eu tenho que ficar reforçando isso na minha mente, entendeu, assim, se eu quero viver bem, se eu quero viver mais, então, e aí eu vou e eu faço, tá? Minha questão nunca era mais assim, é saúde, não é estética, é saúde, quero viver bem, né, quero ter saúde. E aí ontem eu tava lendo, fazendo também um momento de devocional, e eu li, até ontem postei isso lá nos stories lá, 1 Tessalonicenses 5:23, que fala que o Espírito Santo é que ele mantenha o nosso corpo, que a gente se mantenha íntegro, né, até o fim, espírito, alma e corpo, né, porque não adianta, você pode ser um super homem de Deus, uma super mulher de Deus,
Mas se você não tem saúde, se você não tem vigor, se você não tem... Como que o seu corpo, que é o seu veículo, vai, enfim, né? Pode parecer muito simples isso, mas Deus falou muito comigo. Então isso que vocês fazem de levar, não é só, na verdade, estética que você falou, é consequência. Mas é a saúde. E eu vejo que isso tem muito a ver com o amor próprio. Que Jesus também ensina. Como é que eu vou amar o outro se eu não me amo? Assim, primeiro eu tenho que entender o amor de Deus, mas eu tenho que me amar. Esse padrão de amor próprio, como é que isso que você falou que você fez com ele de resgatar e levantar tal, isso é muito de Deus, porque quantas pessoas me encontram numa posição de baixa autoestima, tristeza, até mesmo depressão, ansiedade, uma série de transtornos. E na transtornos alimentares, que devem ser muito melhor, né, do que eu, e a gente encontra essas pessoas, mas eu vejo Deus levantando pessoas com gabarito, se formando, estudando, para trazer isso para dentro da igreja. Eu acho que isso a gente assim, pegou incrível, muito essa fase, a gente entendeu que a igreja, ela tá querendo viver essa fase da questão saudável e tá com muita dificuldade. Sim. Porque o cristão é uma bênção, né, pra comer, né? Cristão, exatamente, a gente não bebe, todo mundo fala, cristão não bebe, um meme, mas né? comer... Mas não é só um meme de piadinha. Se você for em qualquer buffet, se você precisa, tem um item que fala, cristão, casamento evangélico. É evangélico não, porque você coloca uma média de 30% a 40% de comida a mais. Quando é crente. Você fala, você vê o nível que tá. Porque come muito, entendeu? Agora é uma coisa assim, claro que a Ju falou de uma forma bonita, mas os meninos que eu discuto, eu sou meio mais escrachado, eu falo assim com eles, cara, não adianta você orar 20 horas por dia e morrer de infarto aos 30. Por favor. Não adianta você jejuar 40 dias na água e depois o rebote vem tão grande e você com 40 anos você tá com a tua saúde debilitada. Então esse veículo de como que você vai planejar, porque todos nós temos uma mensagem. Sim. A gente tem uma mensagem de Deus, uma graça que Deus trouxe sobre as nossas vidas para você comunicar. Agora, o quão longínquo você vai permitir que esta linguagem esteja transmitida? Aí vem cuidado. E é pra você ver como é muito louco, né? Entra no livre-arbítrio. Né? Você escolhe se cuidar ou você escolhe se arrebentar. Até onde você vai se arrebentar e parar o que Deus tem na sua vida antes da hora. Exatamente. A gente abrevia, né? E aí eu tava vendo, né? Muitos homens de Deus que a gente conhece assim, não que eu conheço pessoalmente, mas da história, como eles fazem questão de sempre se cuidarem, sempre valorizarem esse cuidado com o corpo, exatamente o porque eles Luciano Subirá tá nessa vibe, né, cara? E ele trouxe uma parada científica, comprovando. Muito bom. A gente esteve numa conferência no meio de outubro, né? Vai fazer 3 semanas. E ele pregou. E ele tá falando muito sobre jejum, inclusive até eu tô pra comprar o livro dele que acabou lá no dia, a cultura do jejum. E claro que tem toda um viés que é bem especial, que é espiritual, que ele traz, mas exatamente, rolou toda uma preparação. E assim, eu lembro do Luciano Subirá quando ele tava obeso mesmo. Daí ele fez a cirurgia, né, tal, o dele acho que foi cirúrgico, se não me engano. Aí ele foi, e aí depois agora a questão do jejum não tem, ele até explica, a questão do físico estar mais saudável tá vindo como uma consequência de uma disciplina espiritual. Falei, que demais, né? E tudo que você faz com o espírito, né, você tem suporte, né? Então até eu acredito que até a resposta metabólica do corpo seja outra. Com certeza, eu acho. Do que a loucura que a galera tá fazendo de fazer jejum para emagrecer só. Não. Porque é um tripé, né? Corpo, alma e espírito. Não adianta você cuidar do corpo. Então a pessoa, igual você falou, faz aquela loucura de um regime maluco, mas ela não cuida da alma, ela não cuida do espírito, ela tem um rebote depois que volta 10 vezes mais. Porque a concessão não foi tratada. Então, eu posso me dar o presente.
Eu acho que daí isso vocês também devem ter entrado bastante, né? Porque a pessoa tem a questão do corpo, que ela pode se disciplinar, mas se não mudar aqui, né, a visão da alimentação, se não mudar, assim, o autocuidado, não é... Então, a gente não adianta nunca... O tripé tem que estar junto, Caio, é uma coisa que a gente, didaticamente, a gente separa, mas nós somos... Anda tudo junto, né? Só, Galera, a gente vai dar uma paradinha aqui pra jantar e a gente já volta com esse assunto pra vocês. Quem tem muito pé, pra manga aí. Muito bom. Valeu. Curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Curte, compartilha no canal. Todo mês só se inscreve no canal, pra mim tá fácil. Canal. Galera, se você tá gostando, curte, comenta, compartilha. E se inscreve no canal aí. Qualidade e sabor são prioridades aqui na Rock Point. Se você está procurando a melhor hamburgueria da cidade, acabou de encontrar. Apenas os melhores ingredientes, preparados com todo o carinho do mundo, com opções para todos os gostos, dos clássicos aos mais ousados. Com certeza a Rock Point tem um lanche ideal para você. Além de uma variedade de bebidas para acompanhar esse momento incrível que vai te deixar com água na boca. Lanches super bem recheados que vão te causar sensações indescritivelmente boas. Na Rock Point você também vai encontrar uma série de sobremesas sem iguais. Tudo isso em um ambiente super aconchegante e mega confortável. Corre para conhecer a Rock Point. Na Variô você vai encontrar tudo que todos nós amamos. É o lugar ideal para reviver aquele gostinho de infância com seus doces favoritos e com certeza um desses vai te agradar e deixar seu dia mais feliz. Aqui você encontra a maior variedade de doces, balas para satisfazer qualquer gosto. Além disso, a Variô tem tudo que você precisa para fazer a sua festa, de bexigas à decoração, tudo que não pode faltar no seu dia especial. A Variô pensa em cada detalhe para deixar os seus melhores momentos ainda melhores. Quer presentear quem você ama? Quer fazer uma surpresa? Quer viver um dia incrível com tudo que você merece? Na Variô você consegue tudo isso e muito mais. Variô, aqui a sua criatividade ganha vida. E aí, galera, estamos jantados. E aí, o que vocês acharam? Maravilhoso, eu nem tava esperando. Nem esperava que ia jantar. Puxa vida, fui surpreendido na minha expectativa. Muito bom. Galera, o filho do Caio tem 7 anos, não vou deixar passar essa. Fala que o seu filho acabou de pedir. Ele acabou de mandar uma mensagem aqui falando pra Ju: ô mãe, manda um iFood pra mim, por favor. Essa geração. A criançada tá muito moderna, né? Com 7 anos, ela tava esperando a mãe dar mamadeira. Mas cara. ainda não época. Agora pede iFood, cara. Mãe, manda um negócio iFood aqui no vovô. Tá tudo certo. Ah, é criançada. Mas a tecnologia, eu falo, né? A tecnologia tem os dois lados da mão, né? Quem aprendeu a usar a tecnologia pro bem, né? Você Vai colhe ganhar o muitos mundo. frutos, É né? isso aí. Mas tem os dois lados, né? Infelizmente. Né? Tem gente que usa só pro mal, né? Mas faz parte, né? A gente não tem como separar, né? Tudo pro bem, tudo pro mal. A gente vive num mundo que, infelizmente, não tem como ter esse controle. Mas acaba em alguma situação ajudando. Aí o filho tá lá com o vô e com a avó, deu uma fome, manda um iFood. Manda um iFood, resolvido. Resolvido. A avó não vai cozinhar, o vô não vai preparar, já a mãe já manda tudo no pronto. esquema. Tudo no esquema. É bem isso. A gente acabou o episódio, né? O capítulo anterior falando sobre dieta, sobre jejum, mas eu queria voltar um pouco no ministério de vocês mesmo, sabe? A questão de chegar no formato de igreja que vocês estão hoje. A gente chegou a falar dos 6 anos que vocês passaram em São Paulo, vocês estavam ali, nossa vida é aqui, e o Espírito falou, não, Taubaté. Os amigos que estão em São Paulo, não, Taubaté. Sim. E a gente acabou entrando, Sempre voltando pra cá. E como é que foi? Onde chegou no ponto, falou, essa é a hora. Pra gente foi assim, foi
uma palavra que Deus trouxe de aprendizado. Então, quando a gente está numa palavra de aprendizado, é porque Ele vai estabelecer algo. Então, a gente sabia que tinha algo sobre Taubaté, nós sentíamos isso, mas não nos movíamos nesse sentido. Até que em 2012, a gente falou, cara, o que a gente está aprendendo aqui, o que está sendo rico para a gente aqui, a gente precisa começar a fazer alguma coisa. Foi aí onde a gente abriu o link, que nós chamamos de link, o GC. Nós abrimos um grupo em Taubaté ligados à nossa igreja em São Paulo. Só que aí tudo começou na garagem da minha casa. Eu morava na Gurilândia, ali, então morava numa casa ao lado da casa da minha sogra. Nós preparávamos a garagem lindinha, tipo assim, ficava uma sala gostosa. E eu brinco que éramos 6. Éramos nós 3, eu, Ju e Antônio, e mais 3 pessoas que caminhavam muito próximos a nós. E assim ficou. Um que fala pro outro, que fala pro outro, que fala pro outro. A nossa reunião não era domingo, não era sábado, então não tinha aquela conotação como Taubaté tem de igreja, de fim de semana. Não, era uma reunião de terça-feira à noite. Foi começando a tomar uma proporção que ali na garagem da nossa casa não cabia mais. Então o que a gente faz? Vamos para a garagem da minha sogra, que é bem maior, e aí cabe mais pessoas. Só que aí essas pessoas não se continham mais com uma reunião de terça. Nós mudamos para sábado. Então pelo menos no fim de semana eles eram assistidos. E cara, a gente fazia reunião sábado, domingo, pegava o carro, quem quisesse ir junto, ia embora para São Paulo. E ainda assim essas pessoas ficavam sem igreja nenhuma. Só que começou a juntar uma quantidade de pessoas, quando bateu umas 70 pessoas dentro da garagem, então aí ficou a garagem da minha sogra com umas 70 pessoas, a minha garagem com umas 20 crianças, então Estavam um do lado do outro. é uma igreja, cara. E aí o pastor Teófilo falou, olha gente, vocês têm uma igreja aí, não dá mais, porque pensa na casa, né? O banheiro da casa, a cozinha da casa. Já virou bagunça tudo. Virou de todo mundo. Então, Foi e aí, pouco tempo, foi pouco tempo. nesse tamanho, e a gente já começou a procurar um lugar. Em 70 para 140 eu pulo, 140 para 280 eu pulo, daqui a pouco você vê se tem 1000 pessoas. E aí a coisa vai tomando uma proporção, né? E é muito o que fala a palavra em Atos. O Senhor vai acrescentando conforme elas iam sendo salvas. As pessoas eram encontradas por Jesus, iam chegando. E a gente, cara, a gente precisa, então, agora formatar tudo isso, fazer algo, acertar tudo, porque está recebendo pessoas, tem um compromisso, tem tudo. Então aí a gente organizou igreja, estatuto, regime interno, então tudo bonitinho para formalizar com tudo certinho. Deve ser um processo gostoso demais fazer tudo isso daí. Cara, foi muito lindo ver todo o agir de Deus e o cuidado de Deus. É muito interessante, gente, que quando Deus está fazendo, você não precisa colocar um esforço. Vai se encaixando, né? Deus vai movendo, Deus vai fazendo. Quando você precisa ficar muito saindo dos olhos, cara, será que se você parar, a coisa continua? Sim. Ela se torna orgânica ao ponto de continuar? Agora vamos mudar isso. A gente está falando de igreja, mas e no trabalho? E em todas as outras circunstâncias? Será que se você tirar o pé, a coisa para? Então se ela para, é porque o que a gente está fazendo talvez não esteja tão certo assim. Então a gente viu muito isso no contexto da igreja. Isso acontecendo de uma forma bem propósito, Deus vai Pra você ver, em cima até do nosso trabalho, na fase que a mulher ficou bem ruim, que era uma fase que eu não entendia a situação dela, que eu tinha esse aperto, essa cobrança. Eu cheguei um dia acordado, domingo de manhã, liguei o notebook, ela dormindo, falei, vou fazer meu currículo, porque eu tenho 18 anos de experiência em gerência. Eu já gerenciei concessionário de moto, eu já gerenciei supermercado, eu já gerenciei loja de colchão, eu já gerenciei loja de imóveis. Então o meu currículo é muito bom, eu sou formado em gestão empresarial. Falei, eu vou voltar a trabalhar. Chega, eu não quero mais brigar com minha esposa, não quero mais estresse, abrir o computador. Cadê minha carteira de trabalho? Não acha a carteira de trabalho. Aí me enfezei. Era o tipo, para. Aí eu me enfezei. Aí ela nem falou nada. Eu virei o olho assim, deixa ele dar o estressado dele. E Aí, agora eu já sabia que nem adianta falar. Aí fechei o notebook, falei, vamos pra casa do meu pai almoçar. Chegou perto da casa do meu pai e o Espírito foi falando assim, propósito. Se acalma. Eu falei, mulher, ela o quê? Falei, amor, viajando, né? Ela falou, tá.
relaxa. Aí você vai voltando, né? Então não adianta, foi o que você falou. E hoje eu vejo isso bem mesmo. Naquela época, naquele alvoroço, mas precisou tirar o pé e a coisa continuou fluindo do mesmo jeito. Sim. Sabe uma coisa que Pelo contrário, foi ainda reformulando e mudando. Sim. Uma das coisas que a gente fala muito lá na igreja. Deus tem, antes de trazer isso, é interessante que existe uma pesquisa ministerial que fala que somente 3% de todas as pessoas da igreja irão trabalhar efetivamente em tempo integral na própria igreja. Então, de todo o universo de 1.000 pessoas, só 3% vão fazer talvez parte ali do louvor, vão ser pastores, vão ser evangelistas. O que você faz com 97% de pessoas que estão ali que nunca vão conseguir chegar a esse ponto de viver uma vida ministerial full-time? Eu acho que não é até, abrindo parênteses, não é chegar nesse lugar. É assim, é o chamado da pessoa, não é ele. Então né? quando eu ouvi isso pela primeira vez, eu ouvi isso do Chris Vallotton, ele é um profeta da Bethel lá, do Bill Johnson. E quando eu ouvi isso numa aula, ele trazendo uma aula, ele trouxe isso, eu falei, cara, faz muito sentido. Aí ele falou, 97% que tem um púlpito, que tem um chamado, que não é a esfera da igreja, um monte da igreja em si. O que você faz com essa turma? Aí começou a fazer sentido para mim, que é o que você trouxe. Você tem um púlpito no lugar onde você está, onde vocês estão, que eu, como pastor, nunca vou conseguir chegar. Mas você tem esse púlpito nesse lugar. Agora você imagina uma igreja onde todos conseguem enxergar esse propósito. Fala assim, não, o propósito do pastor está lá, ele está no púlpito pregando. Eu tô no meu está aqui. E eu tô fazendo o meu, né? Com as pessoas, com os pacientes, o meu púlpito está aqui. Cara, você se empodera daquilo, você fala, eu tenho um chamado. É muito interessante tenho isso que uma você vida. falou, Caio, que quando, também pensando numa questão que a gente vê muito hoje, é a gente entender como cristão o nosso caráter de influência no mundo, que é ser sal da terra e luz do mundo. Então, assim, cada um tem um chamado, um propósito dentro de uma área da sociedade. E o que aconteceu por muitos anos, muitos anos, é uma história de séculos que vem não só no Brasil, mas no mundo, é aquela história. Vamos focar aqui na igreja, vamos, no sentido assim, vamos ler a Bíblia, vamos ficar cantando os louvores, porque Jesus vai voltar e deixa o mundo explodir. E hoje a gente entende assim, exatamente o contrário. Existem várias áreas da sociedade, inclusive a igreja, a gente tem política, né, governo, a gente tem economia, a gente tem saúde, a gente tem educação, a gente tem artes, entretenimento, mídia, tudo isso que compõe o mundo. E o cristão precisa ser sal e luz onde ele estiver. Então, e qual que é o nosso propósito dependente diário? Total, levar a palavra para todo mundo. Esse e a pessoa se guardava, né? Esse é o propósito. Esse é o maior propósito todo. A igreja sempre ficou focada na própria igreja e no máximo na família. Isso aí. E é um contexto assim, se você for pegar um contexto histórico, todos os lugares levam a Roma. Você vai ver que todo o caminho apontava para aquela instituição. Então Jesus vem de forma poderosa sobre as nossas vidas, ele empodera você como a igreja do Senhor. Você é cheio do Espírito Santo. Você que carrega, né, agora. Então, assim, onde você for, você vai expressar. Então, assim, o chamado de um é lá no palco, no ponto. Imagina se todo mundo entendesse. Se seguisse. Eu ia parar de falar para vocês que vocês têm que ficar vindo na igreja. Aqui é aqui. Se vocês não tiverem... Quer ver? Eu vou contar um exemplo para vocês. Um rapaz, não vou falar o nome dele, mas um rapaz do exército que estava fazendo carreira no exército. Esse rapaz chega para conversar comigo desesperado. Nós tínhamos uma relação, uma amizade, e ele chega para mim desesperado. Eu pergunto para ele, mano, o que aconteceu? E ele chorando, ele fala assim, cara, meu pastor falou para mim. E ele é instrumentista, né? Então ele ministrava adoração na igreja. Eu assim, cara, que o pastor precisava mais dele e ele precisava largar o exército porque o pastor falava para ele assim, você tem que estar aqui na igreja, você não... Ele falou, mas pastor, eu tenho uma palavra de Deus para estar lá e lá vem todo o sustento da minha família, da minha casa. E o pastor, não, para você estar em Deus, você tem que estar aqui dentro comigo na adoração. Aí eu virei para ele, sabe o que eu virei para ele? Falei, sai de lá, porque tem um chamado para você aí. E o que ele não está entendendo é que você tem um culto lá no exército, cara. O cara ganha gente lá para Jesus. Ele tem uma ação, ele tem uma palavra para estar lá. Então é essa quebra
Porque às vezes a gente precisa enxergar, porque a gente mesmo às vezes cai nisso. Você não foi na igreja? Peraí, não é o ir. Apesar do que, É corpo de importante, Cristo tem que é a estar na importância. igreja. Eu sou completamente contra desigrejado. Para mim não existe desigrejado. É quem está inserido no corpo, quem está fora dele. Não tem meio termo. Você não vai ver uma mãozinha igual familiadas andando sozinha por aí. Então, para mim, é inegociável isso. Mas eu preciso pensar no empoderamento dessas pessoas sobre as palavras que Deus depositou sobre elas, de elas estarem em lugares estratégicos da sociedade, trazendo a realidade do E reino você de tem Deus. ele por obrigação entender isso, muitas vezes a pessoa não enxergar, você transparecer e você dar apoio e fazer que ela vá. Alavancar essa Não pessoa. travar a pessoa aqui. Mas aí eu mudo o conceito de igreja, que sempre falam que a igreja é um hospital. A igreja não é um hospital, a igreja é um aeroporto. E outra Você coisa, chega, conserta, abastece e vai voar. é a palavra cá, igreja, É diferente. eclesia, né? Eclesia. Eclesia, do grego, que é esse ek e eclesia, que é igreja fora, é ir pra fora. Então, assim, ali dentro é uma preparação. Ali dentro você se alimenta, você se abastece, você recebe Equipado. palavra. Te dá uma base, A comunhão, né? Te dá uma onde base. você aprende, onde você é, como é que a gente falou? Olha, falávamos afiado, do GC. né? O poder que acontece no meio de um pequeno Isso, grupo, de um de pequeno- transformar a vida de uma família inteira. Isso. Não, isso é É inegável. inegociável, né? Mas Agora, é um olhar que você aponta para fora. Porque, E não é gente, trazer. se não tiver, por exemplo, né, o cristão, vamos pensar na política, num cargo, a gente vê, né? E eu sei que tem gente que vai entrar, a gente fala assim, mas é quem entra, vai se corromper. Gente, quem vai se corromper em qualquer área. Então tá. Mas se a gente não tem um político lá, se a gente não tem um cientista cristão que está buscando, que está recebendo insights do céu, se a gente não tem na arte, a gente viu esses dias, há uns anos, né, o absurdo da arte lá, enfim, vou nem entrar aqui no... Mas um monte de cristão falando, não, olha o que está acontecendo, mas cadê a arte cristã? Cadê? Assim, aonde que... Então, se O pessoal está escondido dentro da igreja. tá escondido, então, e assim, e vamos pra fora, vamos colocar pra fora, a gente não pode perder, eu aprendi isso numa leitura que eu estava fazendo, esse nosso caráter de influência do cristão. É sal da terra e luz do mundo. No entanto, que hoje até o preserva. conceito de conversão mudou. Então, Na nossa época, a gente era criança, como é que a igreja funcionava? Cada pescoço joga dentro da igreja. Hoje é exemplo. Não. Hoje a pessoa Isso- se converte pelo seu exemplo. E isso é muito É o que bom. Deus fez na sua vida, né? Exato, o sal, ele tá para preservar. Antigamente não era usado para preservação, não era? Colocava sal no Sim. alimento para preservar. Se a gente olhar o mundo hoje como tá, o que aconteceu? Todo mundo, isso é um movimento de séculos, né? Dentro da igreja, e a gente olha o mundo, tá totalmente corrompido. Hoje o que a gente precisa fazer? E chegou um negócio, foi criando uma bomba que explodiu, né? Explodiu, Se você sim. retroceder, tanto de pessoas boas, até pastores que estavam dentro da igreja nesse período, que saíram e foram pro mundo. Que foi o que aconteceu, essa explosão, né? Tanto que encheu. Quando a gente aprendeu isso, e a gente aprendeu muito isso lá na Zion, quando a gente aprendeu isso sobre as esferas da sociedade, sobre o cristão alcançar essas esferas da sociedade, que é diferente daquela teologia de estar acima, você tem que ser... Não. É você se posicionar com o poder do Espírito que atinge, muda e transforma a tua vida, e você levar isso em todo o contexto que você vive. Então, quando a gente fala de uma teologia do triunfalismo, por exemplo, fala, não, você, cristão, você tem que ser o CEO da empresa. Não, você pode estar lá na faxina, mas você ser aquela pessoa que tem a palavra de transformação no lugar onde você está, que é totalmente diferente. Então, a pessoa está lá e ela se sente cumprindo um propósito. Há um propósito. Ela está de preocupada Deus. com o posicionamento da Não empresa. tá. Né? Mas Deus vai levantando. Sim. Ela não está preocupada. José não estava preso e se transformou em governador do Egito. Ele sabe que eu carrego algo e esse carregar algo vai ser destacado. Deus traz essa recompensa pública diante de todos. Só que aí é um entendimento pessoal. Cara, eu carrego um chamado. Eu carrego uma palavra. E a minha palavra, no caso de vocês, dá para trabalhar com essas pessoas no meio da saúde. Caio, quando o cristão ele se posiciona, você falou de José, eu lembrei, ele se posiciona e ele atinge, né, o lugar que ele tem que atingir, ele é resposta para o mundo. Ele é resposta. Ele é resposta. As pessoas vão vir te procurar porque ela vai estar com a autoestima baixa, depressiva, pensamentos de morte, você vai ter resposta.
Entende? Porque você está posicionada no lugar que você Deus tem. falou pra você, e você Então, disse é sim. sobre isso, entendeu? É. Então nós temos a resposta não porque somos melhores, muito pelo contrário. Não porque a gente merece, não. A gente tem resposta porque o Espírito Santo habita. E você está fazendo o seu papel, entendeu? Então, assim, quando a gente fala que a igreja, a família é resposta para o mundo, é de fato, né? Jesus é a resposta, claro, mas eu digo assim, através da instituição da família, então assim, uma família saudável, a gente tem um país saudável. Sim. A gente vê o que está acontecendo hoje. Então a gente tem assim, tem que ter o quê? Professores dentro das escolas que têm princípios e valores. Tem que ter, e em todas as áreas, Onde né? você mais vê, né? Professora que pega aluno dentro É uma bagunça, da escola e é presa por não sei o quê. Hoje distorceu tudo. Então, essa escalada de violência também que está acontecendo nas escolas do Brasil. O que acontece? Você precisa ir olhar a raiz de tudo isso. Cara, falta a essência que é Cristo, que é o próprio amor derramados. Cadê os professores? Não professores só que ensinam, mas aqueles que transferem vida no Espírito. Nós falamos aqui um pouco antes, na rodada anterior. Não tem como você desprender corpo, alma e espírito. Não tem como você trabalhar uma criança só no que diz respeito ao corpo dela, dando a merenda, e na alma dela, dando ensinamento, se a vida no espírito. Então, quanto mais o Brasil, quanto mais a sociedade se afasta de um alimento espiritual, mais degradado ele vai ficando, mais decadente ele vai ficando. É o que a gente está vendo. Porque você não supre as 3 esferas do ser, você não tem um trabalho efetivo. Vocês trabalham com as pessoas. Eu acredito que uma das frentes que vocês trabalham é vida no Espírito, porque se você não trabalhar uma consciência de vida no Espírito, por Cristo, ou pelo Espírito Santo de Deus, ou uma pessoa que nem é cristã, mas que se achega e fala assim, cara, você precisa agitar a tua espiritualidade aí. Não dá para só tratar a tua compulsão e fazer você uma emagrecer. das maiores brigas minhas na faculdade, no início gerava até um transtorno. Eu falava para a professora, né? Ela começava lá, não, tem que calcular isso, daí você acha isso daqui, metabolismo basal, aí você entra com esse coeficiente. Eu falei, professora, não consigo enxergar isso daí. Como é que um ser humano que é criado por Deus é o único que entra numa conta matemática? Não é número. Cada ser humano. Simples assim, Não é a conta que você faz para você, não cabe para mim. Não é. O ser humano, ele é diferenciado. Cada um. O negócio é tão mais a fundo que às vezes o arroz para mim é bom, para você é o macarrão. Às vezes, tecnicamente. É muito bom isso que você tá falando. Às vezes, tecnicamente, eu vou falar o meu exemplo. Arroz seria um alimento que dá mais tempo de saciedade. Você come, fica mais tempo saciado. Eu como arroz, 20 minutos depois estou com fome e tenho vontade de comer doce. Macarrão seria um alimento mais rápido que você comeria, estimularia a insulina, você teria vontade de comer doce. Eu como macarrão, me sacia por mais tempo e não me dá vontade de doce. Olha só, então se você for pelo cálculo matemático, não vai se aplicar para nós dois. Né? Não Unicidade, a gente então eu individual, sempre falava, brigava na faculdade, ficava todo mundo me olhando. Então não tem como, no entanto que no nosso trabalho a gente não tem cálculo de metabolismo. Eu não faço, cara. Eu não faço. Eu tenho uma diretriz de trabalho, eu começo nela e eu vou ajustando pelo que o corpo me fala, não pelo que o cálculo me fala. Mas é que aí você já entra diferente, né? Porque você olha a pessoa não como um número. Sim. Ela não é um RG, ela não é um CPF, ela não é uma conta, ela é uma pessoa. Sim. Ela é única, ela é especial. A Bíblia vai tratar como menina dos olhos. Êxodo 19 vai falar que é propriedade peculiar de valor inestimável. Então, assim, não tem como você... Mas aí, olha só, você me fez lembrar um negócio muito louco. Gênesis capítulo 11, quando vai falar da construção da Torre de Babel. Quando vão começar a construir, eles tomam o barro como tijolo e o betume como a argamassa ali, né? E faz o tijolo tudo igualzinho. E sempre eu ouvi essa palavra no modelo de edificação. Você nunca vai ver Deus edificando nada com tijolo. Deus vai edificar com pedra. Porque é o teu formato que se junta ao teu formato, que se junta ao meu formato, que se junta ao formato dela e constrói algo. Muitas igrejas, aí volta para o contexto onde eu estou inserido, muitas igrejas querem fazer Ctrl-C, Ctrl-V. Então você tem que, vamos pegar aqui a igreja de vocês, você não tem que falar igual o Leandro, você não tem que agir igual o Leandro, você pode ser de imitador dele como ele é de Cristo, como Paulo fala. Mas o dia que Paulo deixasse de ser imitador de Cristo,
Timóteo ia olhar e falar assim, amigão, obrigado, agora eu vou imitar Cristo. Entende? Então a gente precisa olhar qual o tipo de edificação dessa pessoa, senão, se pegar ela como uma base de cálculo, como número, você vai querer fazer todo mundo igualzinho. E a própria igreja não é igualzinha. Eu preciso entender a questão de cada um, a individualidade de cada um. Tem sua forma. Cada um tem a sua E eu sempre forma. falo, né, que tudo que Deus fez não engorda ninguém. Fala, Deus! Eu tenho um conceito, que é uma área que eu estou devagarzinho, não estou batendo muito, mas devagarzinho eu estou batendo, e se Deus fez o carboidrato, fez a proteína, fez a fonte de gordura, fez os micros, os macronutrientes, a fruta, a alface, você não pode tirar nada da sua vida. Deus não ia criar algo para ficar faltando no seu prato. Então eu falo, tudo que o homem pôs a mão estragou. Acabou. O fundamento é aí. Ninguém fica com 200 quilos comendo arroz e feijão. Não. Se você for analisar a sociedade, o nível de processados, cara, é um negócio. Né? A gente tava muito louco, cara. A gente, contamos pra você, né, que um pouquinho antes de gravar aqui, a gente foi aqui em cima, no Quiririm, comprar um salame de um cara que vende ali. E ele falou exatamente, ele falou, olha que interessante, o salame que você compra no supermercado é super bacana, mas você deixa aquele salame há 10 anos, ele tá com a mesma cor, Cara, desculpa, não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Então você pega ali, porque tem um tempo de cura, tem um tempo de processo, tem um tempo limite. E não é chega uma hora, é um acabou, tempo né? limite, acabou. Mas você pega os processados, não, você deixa o salame lá, guarda ele lá uns 5 anos. Você pega ele, vai, você fatia, você come. E tá tudo tranquilo, né? Então, assim, o nível de Aí processado. você vê o salame vermelhinho, sempre bonito, não sai daquilo ali. Um veneno que a gente consome, a maioria da sociedade consome, é margarina. Margarina, ela era tinta. A margarina a gente tirou. Na verdade, a Aí gente eles tiraram 2 componentes químicos e chegaram na manteiga. No entanto, se você pegar a margarina e virar um pote na rua, nem a mosca senta não. Senta no esterco da vaca, mas não senta na margarina. Pois Mas é. agora, Forte, hein? eu tava vendo um estudo que já mudaram a produção daqui. Mas a mosca continua não sentando. E ela tá, Da margarina? E se você olhar a margarina, ela não parece um plástico? ela tá tão É boa estranho, quanto né? a antiga. As atuais, elas tão boas. Mas você quanto olha pela a margarina ali, tem uma impressão de plástico. Parece que você está comendo um plástico. Você pegar a manteiga parece que é viva, amarelinha, bonitinha. A margarina, você pegar, ela até brilha. É estranho. Então, mas é o nível do... óleo, né? Mas hoje, 90% que a gente come, até hoje, o que se diz natural, a gente teve em Campo de Jordão, teve um casal de cliente lá, que a filha dele tem 8 anos, né? Ela menstruou com 8 anos de idade. Como é que chama? Puberdade? Menarca precoce, será que é isso? Ela menstruou com 8 anos de idade, então antecipou. Foram estudar por causa dos hormônios do frango. A menina consome muito, então acaba consumindo esses hormônios que estão no frango. Que hoje o frango, um mês, ele cresce e é morto, né? Então você vê o absurdo, tá? Então hoje, até para se cuidar, reflete tá na complicado. Sociedade toda, Sim. né? Reflete na sociedade. Por isso que a criançada hoje, com 11 anos de idade, está sendo mãe, pai. Tá, exatamente. E sempre tem algo espiritual por detrás de tudo isso daí, jogando em cima disso daí. Que é onde que é o foco, é dinheiro, o pessoal ganância, vão produzir mais rápido, isso daí o inimigo está trabalhando e não está nem vendo. É verdade. Ele está comendo pelas beiradas, todo mundo está curtindo, dando risada e achando legal. Então, e o mundo vem acontecendo isso daí, né? E é onde bate na família. Como que se monta uma família com 2 crianças de 11, 12 anos de idade? Um pai e uma filha com 11, 12 anos. Sem conceito, sem estrutura, sem nada. Aí é onde eu vejo que a igreja tem um papel assim, primordial, né? A comunidade cristã, ela tem um papel primordial de ajudar E a gente toda fala essa sempre, informação. sempre isso daí. Hoje a gente não se vê mais sem viver dentro de uma família espiritual. Não dá. Não. O mundo está muito complicado. Porque, principalmente com o ataque maior nas famílias, né? Isso é nítido. Direto, Até no GC nosso, terça-feira, foi falado isso daí, foi pedido para as mulheres orar nos homens, porque o ataque nos homens está muito maior, porque a mulher acaba tendo um reflexo do que o homem está passando, né? Sim. Mas o ataque espiritual em cima dos homens para quebrar com a família está muito grande. Então, se isso daí já é uma luta para nós diária,
que já está formada a família dentro de uma área espiritual, já sendo cuidada, você imagina o pessoal que está no mundo. Tá muito perdido, né? Tá muito, muito jogado. Então hoje você tem um problema, uma briga no casamento, você não sabe resolver, você tem um irmão do lado. Não, a comunidade cristã, a igreja em si, cara, ela é a resposta comum. Ela é a resposta comum. Ontem eu conversava com um líder que eles trabalham com refugiados. E teve uma reunião recentemente, eles estavam nessa reunião da ONU, em que a ONU pedia para que as igrejas ocidentais pudessem se mobilizar para receber os que são perseguidos. Por exemplo, eles têm um trabalho muito forte com o pessoal do Afeganistão, porque muitos trabalharam com os americanos. Quando os americanos saíram, o Talibã começou a perseguir essas famílias. E essas famílias, muitas vieram refugiadas para o Brasil. Então tem uma série de redes de igrejas que se mobilizou para cada rede de igreja receber de 1 a 2 famílias vindas de lá. Super legal! Que resposta? Quem trouxe a resposta? A igreja. Quem que vai trazer a resposta para a orfandade no Brasil? A igreja. Saiu um estudo recente que se cada igreja no Brasil adotasse uma criança... Cada igreja, não é nem família. Uma criança adotada por uma família, e toda a igreja se empenhasse para essa criança, a gente em uma semana erradicava a orfandade no Brasil. Cada igreja, a gente não está falando cada família da igreja ter uma criança. Não, é uma criança para cada igreja, a gente acabava com a orfandade brasileira. Então você vê, olha o poder da igreja. Olha o poder que uma igreja unida tem. Por isso que quando eu vejo, assim, eu valorizo muito o trabalho do pastor Ronaldo lá no Conselho de Pastores, porque a promoção da unidade dos pastores é a promoção da unidade da igreja. E a promoção da unidade dessa igreja em Taubaté é para mudar os ares espirituais da nossa cidade. E a palavra de Deus fala, né, é que o mundo vai reconhecer Jesus Senhor quando nós formos. Então a unidade é algo muito importante. E o que hoje está acontecendo lá na guerra, tudo. Eu vi esse tempo atrás, não era cristão, não lembro a denominação. No podcast, estava passando e parou lá, eu fiquei assistindo. Ele falou, é uma realidade, eu acho que Deus está dando mais uma oportunidade para o mundo se posicionar. Porque o que está acontecendo lá não é específico lá. É uma parada para o mundo. Porque da outra guerra que teve, o que o mundo fez? Viraram as costas, vocês se viram aí. Então, mais uma vez, Deus está dando uma oportunidade para o mundo se posicionar. Você tocou nesse assunto. Eu estava lá. Eu estava em Israel. No dia 7 de outubro, quando começou, o meu voo partiu às 5h20 da madrugada. Às 6h40 da manhã caiu o primeiro míssil no aeroporto. Eu estava lá. Então, assim, a gente viu o lugar onde os terroristas do Hamas mataram pessoas na rua, era em frente ao hotel onde nós estávamos. Que na noite anterior a gente estava tirando foto do nosso grupo lá. Então, assim, o nosso voo foi o penúltimo a sair. Depois o pastor Luiz estava lá também um pouco. Estava 2 semanas antes. Meu voo saiu na hora. Na hora. Meu voo saiu 5h20, às 6h40 caiu o primeiro míssil lá. Caramba, cara. Então, assim, a hora que pousou o avião, primeira notícia é que fizemos uma escala em Roma e eu tinha mandado notícia para ela: olha, nós estamos no avião, estamos saindo. Então, quando tudo começou a acontecer, você acalmou o coração dela. Não, mas honestamente, o que aconteceu? Por causa do fuso, quando eu acordei, ele já tinha mandado, já estamos em Roma. E aí uma pessoa começou a me mandar mensagem. Porque era meia-noite aqui. Tá tudo bem com o Caio, e eu não estava entendendo. Aí que o pessoal ainda vinculou que você estava lá. Porque eu fiquei voando 3 horas, né? Sim. Então 6h40, 7h40, 8h40, mano, o negócio já tava pegando lá. E aí a gente pousando. Cara, quando eu cheguei... Você nem sabia o que estava acontecendo? Não, nosso grupo que ficou lá, a gente ficou desesperado. Teve um grupo que ainda... Teve amigos nossos que o voo ia sair às 18 horas e entraram para dentro do bunker, daquela proteção antiaérea. Foi bem intenso. O que aconteceu, até assim, eu nunca falei isso depois que eu voltei. Cara, foi covardia. O que aconteceu lá não é guerra é soldado contra soldado. Sim. Lá é terrorismo. É diferente. Porque tem filmagens do nosso hotel que ficou perto da faixa de Gaza, onde o pessoal do nosso grupo filmava os terroristas do Hamas atirando no pessoal do ponto de ônibus.
No mesmo lugar da noite anterior, nós tínhamos tirado foto naquele lugar. Então não é uma guerra. Do dia pra noite virou mesmo, né? É assim, até um desabafo. Eu fico assim, impressionado como as pessoas ainda têm a capacidade de misturar a defesa legítima do povo palestino com o Hamas. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Hoje pela manhã nós acordamos com o Egito fechando o corredor humanitário porque os terroristas do Hamas estavam escondendo gente armada dentro das ambulâncias que deveriam transferir os feridos para tirarem matar eles de lá, porque o Israel vai caçar esses caras até o fim. Não, eles falaram que não para mais. Não vai acabar com todo mundo. Vai acabar com todo esse grupo. Eles cutucaram agora. Só que aí eu vejo, cara, como que você acha que a gente não é questão pró-Israel, não tem essa. É questão de vida. Como que a gente olha uma parada dessa e a gente tem a moral de ver pessoas saindo na rua falando, não, nós estamos defendendo. Não, peraí, defender a Palestina? Nós estivemos na Palestina. Mas é que as pessoas não entendem que é da Palestina e Hamas não entendem. Não tem nada a ver. O próprio Hamas mata a gente da Palestina para jogar a culpa em qualquer outra pessoa. Quer ver um exemplo? O primeiro lugar que eles entraram pela faixa de Gaza, o primeiro lugar que eles acessaram, era uma festa rave. Vocês ouviram isso? Que foi que pegou as meninas. Por que você que está falando sobre uma guerra santa, você vai numa festa rave onde não tem judeu, onde não tem religioso, num lugar totalmente nada a ver com a briga. Por quê? Porque para eles foram chamados a fazer uma limpeza étnica. Eles não estão nem aí. Ali a guerra não é santa, gente. Ali a guerra é uma limpeza, é terror. Eles fazendo o que eles fizeram tomou outras proporções agora, mas naquele início, no dia 7, que foi o dia que eu saí de lá, onde o pessoal do nosso hotel filmando, os caras metralhando o pessoal na rua, e aí desce todo mundo dos quartos, vai todo mundo pro bunker para poder se esconder. E quando eles entraram, eles não sabiam quando ia sair. Alguns brasileiros foram repatriados 2 semanas depois, porque não voavam, não tinha mais voo. Então, assim, eu não sei como é que as pessoas ainda levantam bandeira de defender Hamas. Porque tem gente defendendo o Hamas. Tem gente falando a luta é legítima. Não é legítima. Essa luta não é legítima, porque a autoridade palestina da parte do norte, eles não estão nesse rolê. É o pessoal da parte do sul. Não tem nada a ver. A autoridade palestina. No início que estourou, que eles falaram, né, do sequestro das meninas, das crianças. Cara, meu coração, eu chorava. E o pessoal na esperança de achar esse pessoal vivo. Não, esquece. Eu falei pra Mirelle, essas horas estão tudo estrupadas, as crianças tudo mortas, os caras não foram lá. Não, vai ser moeda de troca. Não tem. Não existe moeda de troca. Aí começou a aparecer os vídeos das mulheres berrando, saindo. Eles não querem nada. A Mirelle nem assiste, porque essas coisas mexem muito com a Mirelle. Eles se sentem levantados. Porque abriu um vídeo lá com a moça, eles pegando a bolsa, levando, depois a moça tudo estourada, com as pernas quebradas. Então assim, é que a gente entrou nesse contexto, então eu estava lá, né? Eu estava quando tudo aconteceu lá em Israel. Então, você saiu uns 45 minutos certinho. Nossa, saiu e olha que coisa. Hoje eu estava conversando com uma pessoa, falei, eu não posso nem falar que eu recebi um livramento. Porque um livramento diante da morte de outras pessoas, a gente não conseguiu nem celebrar. Tipo assim, sentar em casa e comemorar de ter chego, né? Ele ainda nem contou. Eu nem contei como foi a viagem. Já tem um mês isso. Porque não tem prazer em falar sobre um negócio onde tem amigos nossos lá, que estão lá. O nosso perdeu todo o propósito do negócio. O nosso guia manda mensagem até hoje, sabendo que nós somos pastores. Então ele sempre ore por nós, ore por nós. Ele é um judeu messiânico, então ele é um judeu convertido. Então ele fala, ore por nós, olha, acabou de tocar aqui a sirene, caiu um míssil a 2 quadras da casa. E a qualquer momento ele pode morrer. E a qualquer momento ele pode morrer. Qualquer hora não recebe mensagem. Mas lembrando que isso tudo está muito ali em Tel Aviv, próximo à faixa de Gaza. Por exemplo, Jerusalém não está acontecendo, que é um pouco mais ali bem na faixa mesmo, né? Então, aquele miolinho ali, né? Israel não vai deixar isso chegar, subir, mas né? não vai chegar. Só que assim, foi o que eu falei com a Ju, a gente não conseguiu. Eu não tive nem prazer de chegar, sentar e, nossa, é legal isso, é legal aquilo. Quando eu pisei não deu nem. Contou muito pouco. Não tem prazer.
Entendeu? O negócio que era pra ser tão bom, mágico, acabou. É claro que eu me sinto assim, extremamente cuidado por Deus por ter preparado esse movimento. Então, assim, eu voltei com uma responsabilidade, cara. Tipo assim, eu podia estar lá, eu podia ter sido um dos caras raptados, podia ter acontecido qualquer coisa, meu voo podia ter explodido. Cara, eu voltei, então tem um propósito nisso, então eu preciso abraçar esse propósito, porque a partir de agora isso não morre mais. Voltou mais empenhado. Cara, eu voltei olhando para a igreja, falando assim, cara, Terrila, cara, nós vamos transformar essa cidade. Se eu já tinha concepção disso antes, agora mais ainda, porque eu voltei, que eu poderia não ter voltado. Em questão de horas, né? Cara, menos de uma hora. Foi menos de uma hora. Menos de uma hora. Porque daí saiu mais um voo e aí o aeroporto fechou. Porque daí. E fechou até agora. E tem amigos de vocês lá até hoje? Tem. Não. Do nosso grupo não, mas tem amigos conhecidos. Temos amigos Mas lá. o pessoal que foi voltou. Já O pessoal que voltou. foi Voltou, mas aí voltou por aquele avião. Voltou, 4 voltaram repatriados. Aquele avião. Foi buscar vários pra Esse aí. Tinha um grupo nosso da Europa que teve dificuldade de sair, levou 2 semanas para conseguir sair e voltar. Então, todo esse contexto. Então, assim, quando eu olho hoje, eu falo, cara, a oportunidade, e eu abro os devocionais todo dia de manhã falando isso. Hoje você tá, o nosso devocional é 6h21 da manhã, eu falo 6h21 da manhã, você está acordado, você está aqui, porque Deus te encontrou digno de viver mais um dia. Cara, então faça valer a pena. Faça valer a pena. Não olhe os gigantes, as circunstâncias. Cara, você podia ter deitado, dormido e ter acabado. Mas você acordou. Então você foi encontrado digno por Deus de viver mais um dia, de lutar mais um dia, de vencer mais um dia. Então, cara, eu falo no devocional, levanta a cabeça. Só o fato que você está assistindo no Instagram. Você tá vivo, você né, tá gente? vivo, A gente tá vivo. Levanta a cabeça e segue para a palavra e para o chamado que Deus tem para você. Você tem que levantar de manhã e falar assim, podia ter acontecido qualquer coisa. Uma guerra, mas só um que dia a gente despreza o que é corriqueiro pra gente. Sim. Eu estava ouvindo, Caio, uma palavra que é um pastor americano, o nome dele é Stephen Furtick, não sei se vocês já ouviram falar, ele é da Igreja Elevation. E eu sigo o podcast deles e ele fez uma série de várias palavras. Então um chamava assim, o Deus do amanhã, o Deus do hoje, o Deus do também. E aí ele pregou o Deus do de novo. Então ele falava assim, esse de novo tem a ver com as coisas que acontecem por repetição na nossa vida. E nem sempre a gente entende que a gente acorda de novo, que a gente levanta de novo, que o sol brilhou de novo. Então esse de novo às vezes se torna muito vira banal, simples, né? exatamente. Você tem comida de novo, sabe? Você, sei lá, você tem saúde de novo. Então esse de novo, né? É o que a gente fala lá muito na Terrila, nos nossos discipulados. A gente fala, familiaridade gera desprezo. Quando você se torna familiar, você despreza. Quando você despreza, você cai. Não é assim que o negócio de você, o trabalho de vocês? E você vê, a gente passou agora. Tem chocolate lá o tempo todo. De repente você tá ali comendo. A gente passou uma fase agora, esses 3 meses, porque a gente vem entendendo tudo que vem acontecendo na nossa vida, né? E no meio da confusão toda ali, né? O meu pastor falou, eu vou te falar uma coisa, não sei se vai te motivar, como que você vai receber. Mas todos que eu vi até hoje, que eu discipulei, passando o que você está passando, se manteram firme, hoje estão voando. Então tenha paciência. Tenha paciência. Aí você imagina, você vê a sua faculdade acabando, você vê Deus formulando os projetos na sua cabeça, coisas que você vê, vai acontecer. Uma coisa que era sonho, que era poder levar para as pessoas terem, né, esse atendimento de alimentação, porque o pessoal hoje está vivendo muito de procurar no Google, né? Porque não tá barato também pagar um profissional para você ter um suporte. Então você vê as coisas tudo se movendo, daqui a pouco você vai fazer os últimos stars, você cai num lugar, você fala assim, Deus te arranca tudo e te põe no pior lugar. Ele te joga por debaixo do tapete. Aí você começa a enxergar a vida por outro lado. Que foi a questão do bom prato agora. Então ali é um lugar espiritualmente muito pesado, porque ali tem de tudo. Tipo assim, um pessoal, mesmo com a dificuldade financeira que tem ali para poder estar se alimentando, com arrogância e petulância. A gente passou muita coisa ali. Pra
você ter uma ideia, a gente ficou uma fase que a gente servia, ó que louco, a gente servia os idosos deficientes. Então, a gente servia. Eu fui olhando para ele e fui entendendo. Falei, meu, a gente começa a viver uma vida que é fora dessa realidade. Sim. Então eu senti ali que foi o tratar de Deus, tipo, você tá indo, filho, não esquece isso daqui não, tá? Isso mesmo. Não é um lugar extremamente carente do amor de Deus? Demais. Absurdamente. E aí a gente precisa furar a bolha, porque senão a gente só fica na bolha gospel. É. A gente fica na bolha da nossa igreja. A gente fica na bolha dos nossos relacionamentos. E cara, Jesus sempre quebrou a bolha. Quando via que a multidão pega o barco, vamos para outro lugar. Por quê? Porque quebra a bolha. Agora eu vou encontrar o gadareno. Ele se move por causa de um. Aí quebra a bolha lá, ele vai para outro lugar. Então a gente tem que fazer isso como um exercício intencional. Senão a gente fica fechado na nossa bolha. E não vê mais nada. Não vê mais nada. Aí começou essa parada, sabe? Eu falei, caramba, teve um cara que quase quis brigar comigo lá, não tinha nada a ver com o negócio. Aí, tipo, pessoa que você vê ali que vai estar indo comer, porque muitas vezes a aposentadoria não sobra para comprar o alimento de casa. A pessoa senta, começa a te berrar como se fosse funcionário dela, como se fosse um lixo qualquer que tinha que pôr comida para ela ali na hora. Falei, Senhor, misericórdia, que eu tinha esquecido. Mas isso é dessa bom, parte da sociedade. A Mirielle, no primeiro dia de estágio, ela surtou. Chegou em casa chorando, né, amor? É chocante. Não, É chocante. Mas olha que interessante, hoje a gente estava vindo para cá, uma pessoa da nossa igreja, que Deus abriu uma porta no meio dos presídios, e hoje foram fazer a primeira visita. E aí ela me relatou, me mandou mensagem, falando, olha, eu só tive vontade de chorar no começo. Não entra no mérito do que fizeram para estar lá, não é. A questão são lugares específicos que carecem da manifestação do amor de Deus. Nós viemos para cá conversando sobre possíveis ações em lar transitório, em orfanatos, porque são lugares que carecem do toque do amor de Deus. Então, assim, eu espero que o Espírito Santo toque mais pessoas como vocês para que a gente rompa a bolha e a gente possa levar esse amor que transforma, que transformou a vida de vocês, e ali no início, a nossa. eu falei pra Mirielle, eu peguei várias vezes orando para aguentar estar ali na situação, e daqui a pouco o olho cheio de lágrimas, você tem que se conter, se segurar, tem que segurar a onda. Então foi essa fase pra gente que tá finalizando amanhã, foi uma fase muito louca. Daí veio pra gente entender isso daí mesmo, acho que tipo assim, era Deus fechando com chave de ouro ali todo o processo, tipo assim, meu, tá chegando a hora. O que eu quero fazer na vida de vocês. Tá chegando a hora, vocês vão cumprir o que precisa cumprir, mas olha aqui como é que tá o rolê aqui embaixo. A gente jogou assim, a gente passou acho que todo o tempo de provação ali dentro, né? Assim, acho que a minha paciência ali foi testada. O cristianismo foi testado ao extremo. Levado ao extremo. A última foi o tapão em cima da tatuagem. Assim, Jesus, não, eu falei, Senhor, tem misericórdia, eles não sabem o que fazem. Não, ainda pensei, falei, se fosse antigamente, esse velho tinha parado lá na comida. Mas amém. Ele ia nadar no feijão. Cara, você fala, meu Deus, eu tô aqui quietinho. Aí sai um ser e blau. Eu falei, não é muito teste. Falei, mas, Senhor, misericórdia, pelo amor de Deus. Mas é o Espírito Santo preparando o nosso coração para a atuação que nós teremos. Tudo isso é maior do que nós mesmos. É o que a gente na verdade, a gente não tem nem ideia onde vai, né? Da construção. Essa é a pura de verdade, né? A Cara, gente começa a planejar, começa a arquitetar, mas a gente mesmo não sabe nem onde a gente vai parar. Né? E é muito louco que quando a gente está no meio do processo, nem sempre a gente consegue, nem sempre a gente lembra que vai ter um final. Sim. Tipo, tem igual amanhã, né? De repente seria um ponto final numa... Mas quando você tá no meio do negócio, você fala assim, nossa, o que eu tô fazendo aqui? Eu não tô suportando. Não, calma aí, é um processo, né? É o Deus dos processos, né? Sabe o que eu me lembrei aqui, Ju? No dia que você recebeu a palavra para trabalhar com as mulheres e que você começou a operar. E é interessante ver isso como igreja também, um processo de transição. Porque o que a gente tem como fim, na verdade, o Espírito Santo tem como um meio para impulsionar para outra questão. Aí eu me lembrei aqui agora de uma palavra que Will Hart, que é um pastor lá em Moçambique com a Heidi Baker no Ministério Iris,
trouxe, falou, olha, você vai trabalhar com mulheres assim, assim, assim. Ele começou a falar, e às vezes na nossa mentalidade, trabalhar com as mulheres da igreja, né? Na igreja, com a Na verdade, igreja. eu tem ideia de pensei muita proporção, coisa, né? porque eu não tinha... Não tinha atuação. Eu não tinha atuação, e só que uma coisa que eu aprendi sobre as palavras proféticas. Elas são sementes. Às vezes elas não fazem sentido na hora, mas guarda aquelas sementes. Uma hora vai encaixar, né? Ela vai encaixar. Vai encaixar. Então eu guardei. E cara, de repente, assim, um ano depois, um boom. Aí também comecei com produção de conteúdo, Instagram, podcast. E nada que eu fui, assim, buscando. Foi acontecendo. Aí o livro, né? Escrevi Fala livro. pro pessoal o que você é, né? O que você faz. Não, o que você faz. Não, falamos em off. É que é verdade, eu também sou doula, é que eles já sabem, então vocês, né? Qual câmera, brincadeira. Mas assim, eu também sou doula. Já fala do Instagram. Também, depois vai ter na descrição do vídeo. Mas eu sou doula também, educadora perinatal, então dentro desse universo da maternidade eu também entendi como um braço, dentro desse braço da família e da saúde, a educação para gestação, parto, pós-parto, enfim. E eu falo diretamente às mulheres, né? Claro que depois envolve o marido, ainda mais quando ele tá se preparando ali junto com a mulher, mas no início é mais a mulher. E como eu tenho sentido e visto esse propósito sendo cumprido, e mulheres tendo experiências, aquele primeiro momento, durante a gestação, né? Muito de nós, a gente carrega quando a gente vai lá para a cura interior, quando a gente vai fazer os nossos processos, não sei se você já deve ter passado por algum processo assim. E aí tem coisas lá da nossa gestação, lá do nascimento, lá, né, enfim. Então, o que eu vejo hoje que eu consigo proporcionar para a mulher, e eu trago daí dentro da palavra de Deus, tem até uma comunidade materna também, já, que eu atuo, e é exatamente mostrar para ela e ajudar ela a construir esse trajeto emocional e tudo mais de aceitação. Eu já trabalhei com mães, por exemplo, que queriam abortar, já trabalhei com mães que não desejavam a criança, e aí todo um processo e aí até esse neném nascer, serem recebidos e tudo mais. Então eu entendo que isso tem um impacto direto na sociedade, um impacto diretamente naquela família. Então, enfim, é isso. O impulso do chamado. Mas aí você falou sobre isso por causa da palavra. Então, uma palavra que não fazia sentido porque eu não via não via aonde isso ia chegar. Mas tem os processos. Aí eu falo pra vocês, não ignorem tudo isso que está acontecendo. Nossa, aqui, tudo processo. Porque está fazendo parte de um processo do que Deus vai construir. Pra algo muito grande. Se não for amanhã, para daqui a um tempo. Eu falo pro Caio, né? Tem gente que às vezes fala assim, porque quando eu for grande, Eu falei, então, você ainda não entendeu. Você é grande. Fazer com que Mas você já é grande. Você faz agora. Porque você vê Deus hoje, é grande. Hoje as maiores dificuldades da Mirelle, falar em público, não gosta. Nossa, mas você fala muito Né, bem. amor? Mas ela não gosta. Hoje ela já tá. Mas ela não gosta. Na terrina. Leva lá. Tem que fregar. Se fregar, resolve isso já faz o rapidinho. teste, cara. Aí ela tem essa dificuldade, né? Mas Deus direto põe ela pra falar. Teve um campeonato de fisiculturismo natural aqui, ela foi dar testemunho da vida dela lá. Olha que lindo. Eu tenho até gravado no celular, né? Mas ela tem essa dificuldade. Por ela não vai. Entendeu? Tem que empurrar e jogar ela pra cima lá. Ela tem uma palavra que já viram ela pregando em cima do público pra muita gente. Mas eu também já com mulherada. Então lá, você vê tudo e você vê que tem ligação, né? Que tudo que já falaram pra ela sobre propósito, né? Semente, o futuro, ela hoje ainda tá curando, né, amor? Eu vejo que ela tá nesse finalzinho desse processo, porque hoje tá aqui, grava. Antigamente, tá o Duck que pode falar, né, Duck? Ela não queria nem falar antigamente, né, Duck? Ela se resguardava, né, amor? Só eu que falava. Hoje ela interage, conversa, que faz parte do processo de amadurecimento. Olha que tudo que ela teve de palavra, eu vi que, por outro lado, se gerava as dificuldades. Então sempre tem essa ligação, né, cara? Que é um lugar... O propósito vai estar ligado com, acho que tem ligação com a dor que você superou, né? E eu ia trazer isso. Né? Eu estou fazendo psicologia. Eu fui para psicologia para entender um pouco mais a alma do ser humano, a mente do ser humano, e eu fui para psicologia. E é tão interessante porque muito se fala que o mal do próximo século
vão ser doenças em relação à alma. Então, depressão, angústia, síndrome do pânico. Pega esse contexto, uma informação de que pós-pandemia já está acontecendo muito isso, chega num contexto dentro de um grupo, vamos pegar aqui, culto de mulheres, última sexta-feira, dentro da Terrila. Traz você para falar sobre o que você venceu. E faz uma pergunta rápida, quem é que se identifica com aquilo? Você vai ter 99% das pessoas, cara, eu me identifico com isso, eu não tenho conseguido vencer, eu não tenho conseguido ultrapassar, eu não tenho... Por quê? Porque você rompeu uma bolha de limitação e crença limitante que muita gente está aqui lutando. Então a tua voz e a tua palavra não vem só como ensinamento e estímulo, mas vem como uma palavra de vida e transformação. Não é só estimulando, eu consegui, você consegue. Palavra de afirmação. Não é só sobre isso, não. Só. É falar assim, cara, eu rompi com o mal do século e consegui alcançar. Você também consegue. E ó, que louco, eu tive esse tempo atrás fazendo um estudo, né? Sobre a questão da obesidade, né? Eu creio 100% que a obesidade está ligada a tudo isso aí que você falou. Que eu acho que começa aí na depressão, aí acarreta com a obesidade e daí vai embora, né? Até em 2033, 70% da população do mundo vai ser obesa. Obesa, exatamente. Olha, eu vi esse dado. Eu tá? fiquei assustada com Eu isso. fiquei assustado. 2033 está aí. 10 anos. Daqui 10 Tá anos. na cara do gol. Não é daqui 50 anos. O Obama foi presidente dos Estados Unidos, o que, há 5 anos atrás, mais ou menos? 4, Não, 5 foi antes, foi né? antes. Porque ele foi antes. Eu me lembro que o Obama, ele começou a fazer uma campanha nacional contra a obesidade infantil. De ir nas escolas e cancelar a gordura, cancelar a Porque ele já tinha esses dados, porque os Estados Unidos é o pioneiro É o nisso. pioneiro nisso. Então, assim, você acaba com uma nação. E eu vou falar pra você, acaba com uma cara, população inteira. nesse espaço curto, esse curto prazo de pandemia, como a gente acaba sendo meio que, como é que fala, como é que fugiu a palavra? Envolvido? Não, a gente acaba sendo referência Sim. nessa área. Aham. Tipo assim, o homem, ele pulou de 120 quilos para 130 em 2 anos, para 180, 200 quilos no Brasil. Nossa. A mulher, ela saiu de uma faixa de 80, 90 quilos para 150 quilos. Em 2 anos. Em 2 anos. É normal hoje em dia. Em 2 anos. Cliente, Quando eu comecei a receber, eu falei, meu, para, essa É que a gente não tá na Nossa, área, né? universo, Aí a gente não ouve. Não, e Caio, eu recebendo Agora de já mensagem, é normal. eu tô vendo. É normal Eu receber. falei, o que tá Agora, acontecendo, gente, cara? Você não- vocês falarem que é normal? Não tinha mulher com 150 Normal. quilos, cara, no É Brasil. comum, né? É, porque Comum, né? Normal. Não tinha mulher com 150 quilos no Brasil. Agora já. Muito. Homem com 180, 200 quilos. É muito. Eu cuidei de um rapaz em Taubaté com 180 quilos com 21 anos. Nossa, gente. Mas Eu pensa estudei com um a rapaz angústia Ele desse... tinha 200 e poucos quilos na faculdade. E era. Ele não passava na porta, né? Ele não passava na porta. Ele não Aí passava na porta. aí a faculdade aumentou uma A porta porta. para Para ele ele poder passar. passar. Pensa. Hoje ele emagreceu, fez as cirurgias todas aí, emagreceu. Ele passou na Tá loja super esses bem, dias. passou na loja É. esses dias. Nós nos formamos em 2006 juntos. Faz tempo. Então, assim, hoje ele tá bem melhor. Mas imagina que situação Eu fui puxar os dados, né? calamitosa. Pra ver, né? Eu Assim, tenho com esse peso, não é tem um só cara obesidade que vai desenvolvendo um projeto pra mim, ele perguntou, Marcos, você tem esses dados? Pra gente ver a viabilidade da empresa, tal, tudo certinho. Na hora que eu comecei a olhar, eu não tinha olhado. Falei, que isso, cara? Então, assim, aí você vê que encaixa, que é o momento que tá rolando, que precisa acontecer o que eu vou fazer. Eu acho que vai dar uma brecada boa nisso daí, sabe? Que é dar você no seu dar trabalho. a possibilidade da pessoa poder se cuidar. É isso. Né? Não, no seu trabalho, inclusive, o empenho dessas pessoas inseridas dentro de plantas de fábrica, em plantas de trabalho. Porque, cara, pensa comigo, se sobe 30%, 20% do peso a cada 3 anos, o desempenho de trabalho e força Também motriz cai. de trabalho também cai. Naturalmente, você tem uma elevação de peso e uma queda de PIB. É isso aí. É, você é automático. É automático, porque um cara de, sei lá, 90 quilos consegue demandar uma força de trabalho. Um cara de 150, Cara, ele nem não respira consegue, direito. não consegue ter aquela mesma, não consegue. Então, você Agora tá eu tenho uma pergunta no podcast de vocês.
O que vocês acham dessa romantização da obesidade que nós estamos vendo aí? Porque tem muita gente que romantiza isso e fala, não, esse é quem você é, tudo bem, esse é quem você é, mas a permanência como você está. Porque pra mim, eu falo daí do lado da igreja, a igreja é totalmente transformativa, você entra como você está, você não, é transformador, você não permanece dessa mesma. Agora eu vou deixar esse negócio mais feio. Eita, nós tem como ficar mais feio, né? É o mesmo romantismo na questão do homossexualismo, é o mesmo romantismo na droga, porque tá tem bom, gente que separa. Então se gerou uma cultura que tudo tá bom. As pessoas E não é só não querem encarar a realidade. Você pega o feminismo, é desse jeito, e tá bom, maravilhoso. E como se gerou em tudo, por que não na obesidade? Faz sentido. Por que não na obesidade? É só mais um que entrou ali no rolê. É mais uma coisa que está acabando com a vida da pessoa que entrou ali Quando para... tá ficando comum, é mais fácil romantizar do que mudar, né? É verdade. Um fundo do absurdo. Problema, né? Você consegue enxergar um profissional que estudou 5 anos, fez residência mais 2, para escolher a área que vai trabalhar, se especializar, se tornar um profissional, você ir com o seu IMC alto, que é um índice que para mim não devia nem existir. Foi um índice inventado para a pessoa ser apta a fazer uma cirurgia para cuidar de uma certa obesidade. Você tem ideia, o meu IMC é obesidade grau 2, eu tenho obesidade mórbida no IMC. Então eu sou um cara que eu poderia operar e fazer bariátrica pelo IMC. Olha só que coisa louca. Aí como que você pega um cara que estudou 10 anos da vida dele, se especializou em cirurgia bariátrica para cuidar da saúde, você procura ele que você está um pouco acima do peso, mas é um peso que é tranquilamente reversível, que você vai treinar, que você vai conseguir uma reeducação se estabelecer, o profissional fala para o seu Caio, faz o seguinte, vamos engordar 20 quilos e te opera. Meu Deus. Meu Deus, cara, que absurdo. A gente ouve constante isso. Sério, gente? Vamos subir 20 quilinhos? É só 20, que aí você consegue até um plano de saúde bancar pra Mas você quer você. ver onde vai o pior disso? Aí vamos supor, você tem quanto de altura? 1,70 m? 1,70 m. Você deve ter pesado com uns 80 quilos hoje. 88. Imagina você com 120. Você já entraria num grau, né? Tá gordinho, mas é reversível. Aí o cara chega e fala pro seu Caio, você precisa ganhar mais 20. É mais 20 em cima de 120. Você pode morrer nesse processo. Você pode infartar. Você não vai ganhar mais 20 quilos comendo arroz e feijão. Não, você vai ganhar. Mas por que ele quer que você engorde? Quanto que ele ganha na... 25 pau não. Não de pau. E também eu vejo uma coisa, tem uma colega lá na igreja, ela fez a bariátrica e tal, só que ela falou que antes de fazer, Deus falou com ela, olha que loucura. Primeiro, ela sentiu assim, paz e faz tão importante, só que Deus trouxe assim o coração dela. Muda a sua cabeça. Porque se você não mudar a sua cabeça, você vai ser... E a droga é assim também. E olha que louco. Acontece muito. No começo que a gente estava na pegada do canal, de trazer essa galera assim, no de esporte, eu tenho uma amiga minha, a Dani, que ela é da bola. Ela é 16 anos bariátrica. Então, tipo assim, ela fez no início. Bastante tempo. Foi quando começou, eu trouxe ela para dar o testemunho dela. 16 anos depois, ela entendeu o quê? Como é que ela concluiu o episódio dela? Que eu a vida inteira eu vou precisar continuar fazendo dieta e treinando. Não precisava operar. Para mim, bariátrica é aquele caso, vai morrer. Sim, precisa. Tem condição de se cuidar? Se cuidar para melhor. O medicamento, com loucura, também medicamento, para mim também entra nessa questão. Vai morrer? Usa tudo que você tiver de ferramenta para resolver um problema urgente e depois volta para a realidade. Não é muleta. Então as pessoas hoje estão usando essas artimanhas, esses benefícios como muleta para o resto da vida. Um exemplo que está aí hoje na nossa cara, escancarado, a questão do Ozempic. É liberado, você pode ir na farmácia comprar. O Ozempic ela é um remédio usado para tratar diabetes tipo 2. Sim. O diabético ele usa uma vez por semana, uma aplicação, que ele é um remédio que dura, tem esse longo período,
E o pessoal está tomando todo dia para emagrecer. Então você imagina um medicamento que foi inventado para tratar a doença X, que você usa uma vez por semana, você usando todo dia para você Vai emagrecer. dar um sub alguma coisa, né? Tem gente parando o pâncreas, tem gente ficando diabético, já tem pessoas com bolsa de colonoscopia por causa do Ozempic. Meu E Deus. se a gente sair daqui agora, parar na farmácia, eu compro e vou embora com a caneta, porque não precisa de receita, não precisa nada. Caraca, velho. Mas o que é muito lucrativo? Então vamos vender, por que eu vou proibir? Não, hoje é a empresa que mais tem lucratividade, né? É a que indústria mais subiu farmacêutica. na bolsa. Então, Não, a empresa que faz o Ozempic, A Ozempic? aqui, ela subiu, tipo assim, 300%, né? Não, é um negócio surreal. Não, tem, O valor é dela aquela na história. É aquela história. Tá na hora certa. É. Todo mundo engordando, É isso. precisando Na hora emagrecer, certa. todo mundo querendo É a imediatismo. resposta. Então aonde vai? O meu trabalho é desmistificar tudo isso daí. É o que eu tô fazendo E devagarzinho no eu acho Instagram. incrível. Eu acho Devagarzinho. incrível. Muito legal. Tirando isso daí, Só mostrando não desista. os malefícios e tentando fazer as pessoas acreditarem que dá para ter uma vida saudável sem precisar usar E esse uma coisa artifício. que eu também acho que eu queria trazer uma sugestão que eu acho muito legal para todo mundo que eu vejo que tá rompendo, que tá ali nos processos, né, dessa continuidade dos projetos e daquilo que Deus tem trazido, é também pensar em formas de prevenção. Como que a gente consegue pegar isso, tudo que vocês têm, e prevenir alguém de desenvolver Aí entra o projeto que eu estou Eu desenvolvendo, acho que é a demais. clínica de nutrição popular. Ah, então pronto, é isso aí, entendeu? Então já Muito tem, legal, você entendeu? muito bom. Deus já É tá- o projeto que Deus já Deus trouxe nos muito deu bom, porque há eu penso, 8 né, meses atrás, em- que agora a gente está Que desenvolvendo legal. um local onde a pessoa possa pagar um valor muito acessível, que ela E possa ter esse acompanhamento, entendeu? E Não é ficar vivendo de ilusão. interessante, eu vou Sim. trazer de novo para minha realidade, né? A gente tem sentido a necessidade até mesmo de falar isso dentro da própria igreja. Sim. Precisa falar isso dentro da própria igreja. alimentação. Se nós somos o que mais come, né? Justificável nos bufês da vida. Buffet tem tabela 2 para cristão. Não é isso? É. A gula, não cuidar do templo, ali na verdade entra vários pecados Não, ali. e eu tenho sentido assim, com os homens que eu acompanho, eu tenho falado, cara, você precisa mudar. Domínio Mano, você precisa próprio, mudar, você né? precisa mudar, cara, não dá. E também tem uma coisa, né? Teve até um pastor uma vez que trouxe, isso é pesado, né? Mas ele falou assim: se você não consegue controlar o que você come, assim, o que você consegue controlar? E eu o que bato você- firme. O que faz com o Como que pecado faz que com o bate a pecado? fome? Você não dá, Você não dá consegue- conta do chocolate, você vai dar conta Não, e do eu- pecado. Controlar em E Isso, eu bato, isso e eu forte. bato firme nisso daí, principalmente da galera da igreja que passa comigo e tem um nível mais de liderança. Eu falo pro pessoal, você não ora? Ora. Você não faz devocional? Faço. Você não lê a Bíblia? Leio. E qual que é a dificuldade de fazer Bíblia? Coloca o que você tem pra fazer. Eu vinculo muito com a religião. Mas é. Não, mas é super total. espiritual. Eu vinculo muito com a religião. Eu vivo isso, eu falo pra É, você. o Caio, ele é. Eu controle, né? eu brigo com a balança desde sempre. Desde sempre. Mas nunca assim, mediquei, nunca fiz uma cirurgia em relação a isso. Mas eu brigo com a balança. Eu sei que eu tenho que controlar isso a minha vida toda. E tá tudo bem. Disso, e você controla. Por isso que eu é falei normal, pra- né? A gente tem a gente É. sobe um pouco mais o peso. É, você fica ali, né? Fica ali. Não, Mas você foi o tem que eu falei pra vocês ali na mesa. Cara, pra mim o horário de treino é sagrado. Assim como o devocional, assim como um jejum, assim como uma vida de oração. Porque eu sei o que isso acarreta em mim. Agora, quando você não consegue trazer linguagem do que isso acarreta em você, aí você acha que é um tudo bem, como a gente falou. É Ah, isso tá aí. tudo bem. Familiaridade, tá tudo bem, tá tudo bem. Aí daqui a pouco você tem um sustinho, dá aí um infarte, Cara, aí você fala, caraca, acordei aí pra vida, você- eu tenho que me cuidar. Aí você precisa reconhecer o legado que Deus quer trazer sobre a sua vida, enquanto isso precisa perdurar. Aí você fala, não, eu preciso me cuidar, eu quero estar lá com os meus 80 anos, firmão. Se acontecer, vai ser por outro motivo, não por Não, motivos não. que eu Que aconteça com permissão de Deus, não que eu ergue, né? Vamos entender um processo aqui, o processo de boa mordomia. Você recebeu de Deus um corpo como tempo para você cuidar. Você não está sendo um bom mordomo, aí você pede para Deus te dar abundância financeira, mas você não cuida do que você já recebeu. Simples assim. Você vê como é muito mais fundo, não né, tem, cara? Não tem como você desassociar. Fala, com aquilo que você já recebeu, você não está nem aí. Agora você quer o quê? Que a tua conta bancária encha? Se você não está nem aí com algo que você recebeu
que você de graça que tá na sua mão pra você cuidar. Você não cuida, você quer ser colocado nas coisas grandiosas, não vai ser, meu amigo. Porque o teu pensamento não sabe lidar com as pequenas coisas. Você não é fiel no pouco, você não vai ser fiel no muito. Você não consegue ser fiel. Você vai muito fundo, né? Boa mordomia. Já fica aí um assunto bom, né, pra vocês. Pra falar, o que o Caio falou é verdade mesmo. A gente tem que estar mais. Tem que estar mais presente, né? Bem, agora ele voltou a falar de novo. Voltou. Tem que estar mais presente. Sabe por quê? Aí eu falo assim, esse papo ele fica um pouco mais sério para uma liderança, por exemplo. Porque liderança é referência. Toda a ordem vem de cima, meu amigo. Quer ver uma coisa? Um dia eu fui treinar numa determinada academia aqui em Taubaté. Tava saindo de um processo que tava mais gordinho e precisava daquele up. Mano, cheguei na academia. Sem brincadeira, uma moça veio me encontrar, ela devia ter uns 200 quilos. Ah, eu sou a sua instrutora. Não volto mais, não voltei mais. Não voltei mais. Cheguei em casa e falei assim, eu não piso mais naquele lugar. Porque, cara, a referência que eu esperava. Eu falo e eu muito não tô disso, falando cara. que todo mundo tem que estar em shape. Não, mas cara, a referência eu chego num lugar com uma dor, com uma ferida, precisando resolver. Eu encontro no lugar a pessoa que tá com a mesma dor que eu, cara, vão ser dois lambendo ferido um do outro. Então, tchau, não voltei mais lá. Eu sempre falo, você vai entrar no cardiologista, chega lá e tá com uma cigarro na bolsa? Cara, não dá. Vai Não dá. consultar com um pastor sobre o seu casamento, ele é divorciado. Então, não é complicado? Não é complicado? Não é complicado. Eu falo, É isso aí. Cara, eu sempre falo, a gente como ser humano, a gente tem um pequeno defeito, tem vários defeitos, mas tem um pequeno defeito que é difícil de consertar, você só consegue consertar ele a hora que você vê as coisas andando. Você se comprometer com você mesmo. De início, você se compromete com o outro. Você não se compromete com você. E como você vai se comprometer com uma pessoa que não é referência para você? Mas é porque é muito mais fácil você enxergar o cisco no olho do outro e se comprometer na transformação do outro do que enxergar a trave no seu. Então é muito mais complicado você estar esfregando na tua cara todo dia. É aquele maldito ditado, né? Faço o que eu digo, não faço o que eu faço. É maldito isso. Por quê? Porque você se compromete na transformação do outro, mas você mesmo você não consegue nem olhar para si. Porque você vai ter a tua vergonha escrachada. E isso aqui que é muito louco, cara. O pessoal veio com a Mirelle, né? Esses atrás, a Mirelle foi no evento com a mulherada da igreja, a mulherada travou na hora da pizza. Enquanto ela não comeu, a mulherada travou. Ai, gente. Só que do mesmo lado as pessoas veem, a gente sai com a galera da igreja, que nem tem o GC, terça-feira, a galera, eu sou o primeiro a levar 2 bolos. E eu como. Eu quero que as pessoas entendam que não é isso. Que não é isso. Não é isso. Só que eu paguei um preço. Lá em casa a gente come. Só que tudo na vida para você. Uma comunhão no GC que vai mudar. No final de semana com pizza que vai mudar. Só que tudo tem, mas só que tudo. Se mudar teu autocontrole, né? Tá errado. Mas só que eu falo pra galera. Até essa esquina, semana lá a gente tava conversando sobre isso. Mas tudo tem um preço. Você chegar onde vocês estão hoje aqui, com uma igreja sustentável, né? Com as ovelhas, cuidando das ovelhas. Eu já vejo que é uma missão muito difícil, mas hoje vocês passaram por coisa muito pior do que vocês estão passando hoje, né? Para chegar nisso. Então você pagou um preço hoje. O pessoal acha que o pastor viver do pastoreio e ficar em casa é mil maravilha. Eu tenho certeza que você trabalha 10 mil vezes mais antes do que só antes na loja. Não, seria muito mais confortável ter ficado na loja. Isso então você pagou um preço e continua pagando. Eu falei pro pessoal ontem, gente, eu venho aqui, eu como, eu tenho 80 quilos de massa muscular. Meu corpo assopra. Então eu paguei um preço. Então você tem que passar por um processo, você vai chegar nisso daqui que eu cheguei. Sim. Então por isso que vocês veem, eu tô comendo. E mesmo assim, eu fico naquela, 93, 94, eu vejo que foi para 95 eu travo e volto. Cara, eu sou assim. 93, 94, 95. É a realidade da minha vida. Porque esse ano, pra mim, né, amor, pra nós foi um ano muito difícil. Teve época que eu não conseguia fazer dieta, mas eu não parava de treinar, eu fui mantendo. Vai se equilibrando ali. O ano que vem é outro ano, é outra vida. Pra gente ter respostas, pra gente ter romperes, pra gente ter... Tem sacrifício. Tem sacrifício. Assim, não nada quer unção? Vai jejuar e orar. É isso aí. Aí o cara quer unção e não quer jejuar. Não quer pagar o preço por isso. Aí você fala, cara, desculpa, o céu não vai descer quando você fala. Por quê? Porque você não paga o preço para aquilo.
Ah, mas Jesus foi o preço. Ah, tá, se começa com esse papinho aí, a gente nem continua. Não, vai pôr toda a responsabilidade Porque, nas costas de cara, Jesus. Já colocamos demais, né? Você Assume a sua, quer pelo unção, menos, né? Cara, vai jejuar e orar. Eu tava com o jejum que a gente começou, né, no devocional, os 21 dias. Eu peguei o livro do Maré Chata para poder ler de novo. Pô, cara, o cara que jejua 3 jejuns de 40 dias só de água, outros 3 jejuns de 21 dias só de água. Cara, é lógico que o céu vai abrir e o cara vai ter revelação e poder que outros não têm, porque o cara decidiu pagar o preço. O cara quer se comparar com ele. O cara quer se comparar. Aí o cara faz um dia ali tirando o chocolate, tirando a Coca-Cola, tirando a televisão. Ah, mano, tá boa. Que evangelho raso é esse superficial que você tá vendo? Eu fiz o jejum do Daniel. Não. É difícil, né? Eu acho difícil. E ela fez certinho, os 21 dias. Mas não é fácil. Não é fácil. Sofreu. Não é Mas fácil. você sai de um movimento como esse, uma vida no espírito que está acendendo a chama, meu amigo, para você E depois soltar o do Espírito jejum, Santo. foi quando eu voltei a ter um relacionamento com a minha irmã. Olha só, É isso. abriu As muito coisas cara. espirituais se movem. Se se né? move. Só que tudo tem preço para pagar, né? E é assim tudo, E eu não cara. fiz, não foi nem por coração. Então, Fez sem amor. intenção. Ela fez o que ela sentiu de fazer. Mas é por isso que você recebeu, porque jejum não é troca, não. Eu vou fazer pra Deus me dar, já perdeu. Que é o Já- que muita já- gente faz. Não, eu quero comprar uma casa, vou fazer um jejum. Não, Eu nada a quero ver, comprar nada a uma ver. semear, Nada a ver. esperando a Moeda de troca. Não é moeda de Mesmo troca. coisa da semente, né? Não é moeda de troca. Você Não, semeia tá as coisas da pagando pessoa que você promessa, sentiu, não é pra não tem nada a trocar. É isso. Gente, eu queria agradecer. Eu acho que vocês vão ter que vir mais vezes, ficar meio da casa. Nossa, deixar. a gente... Se deixar A gente essa gosta de prosa aí, vai conversar. longe. Não, mas A gente gosta. foi top. Comentei com o Dani nos últimos podcasts. Tá gostoso, né? Porque o assunto tá fluindo, sabe? Tá gostoso de legal. conversar. Eu queria agradecer muito vocês. Prazer, cara. Prazer A gente top agradece. de poder aproximar mais, né? Muito bom. Conhecia vocês mais de vista, né? Sim. Então, E de um café no congelato surgiu, a gente tá aqui. Legal. e eu mas tenho olha, certeza que vai ter uma grande amizade Manteve. daqui pra frente. Com certeza. A Ju vai ter um propósito com a Mirelle. Olha! Ninguém passou por aqui à toa. Eu fico esperando vocês me mandarem o positivo. Eu sou craque de receber essas Eu falo que mensagens todo no mundo telefone. Eu mostro pro cara, só positivo. aqueles testes, eu recebo um monte. Eu falo, já entendi, já tô me preparando. E eu tenho certeza, né, mano? Marinheiro de primeira viagem precisa de suporte. Não, isso tá aí aí, a gente mas- tira de letra. Deus abençoe a vida de Amém. vocês. Amém, vocês também. Obrigadão. Obrigada. E vamos marcar mais. Vamos. Combinado, a Marcar gente mais. vem. Daí, se vocês quiserem até trazer alguma pauta que vocês achem legal, Tá bom. o canal é de vocês também. Não, Obrigada. já, Sentindo o coração de fazer. a gente está à disposição. E parabéns pelo projeto de vocês. por Pela essa- formatura de vocês. também. Não, mas eu tô falando do projeto do... Tá, mas eu dei o parabéns na formatura. Tá bom, ele não entendeu o que eu falei. Mas tá bom, ele tá tentando Tá bom. se explicar aqui. Mas eu quero dar parabéns pra vocês pelo projeto, pelo programa, pelo canal no YouTube. Isso aí. E que vocês cresçam muito e que essa missão de vocês possa atingir muitas pessoas. Muitas pessoas. Cada É vez porque mais. aí vocês carregam realmente um diferencial. É, isso Enquanto todos vão tratar o corpo e a alma, vocês vão trazer vida no espírito para as pessoas. aí. É isso aí. E esse é o grande diferencial. É a mudança. É a grande mudança. É onde está a chave de tudo, né? Ela É tá isso. chave. Muito bom. Muito bom. Então é isso. Se você gostou desse episódio, foi muito bom. Deixa o seu like, o seu comentário, manda para o seu amigo. Não esquece de mandar pro inimigo, porque a gente precisa converter essa galera. Né, amor? Gente, Até fiquem a com próxima. Deus e até o próximo episódio aí. Tchau, tchau. Até. No top.